Fala, meus bons, que Deus abençoe a cada um de vocês. Começa agora mais um episódio do podcast I Am So Good, um podcast para empreendedores. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, I Am So Good. Gu Rezende, apresentador do podcast, lugar onde os bons têm voz. Aproveita e já faz o seguinte, você que é um empreendedor, que quer saber sobre produtos, sobre serviços de qualidade ou quer mostrar aquilo que você é autoridade, já começa seguindo a gente aqui, ó. Já clica no sininho para ativar as notificações, segue a gente também nas redes sociais do Instagram e também se inscreva no nosso canal do YouTube para saber sobre mais novidades dos melhores empreendedores. Falando em melhores empreendedores, hoje é um dia muito especial, que hoje eu tô com uma fera, também carinhosamente chamada de Dona Onça. Vou ler para vocês um pouquinho do currículo dessa fera, olha aqui, ó. Formada em contabilidade há quase 2 décadas, meu Deus do céu. Ó, com passagem profissional em uma das maiores multinacionais existentes, estudante de direito, a mulher é séria, hein? Meu Deus do céu. E agora já tá chegando aos seus 12 anos de experiência como cerimonialista, gestora de eventos sociais. Mãe de uma gata, que é a Luísa, e de um anjinho de 3 meses, que chama Anthony. Nada mais, nada menos do que seja muito bem-vinda. Grazi Araújo, cerimonialista, como é que vai você, meu bem? Tudo bem? Vou bem. Vou só acrescentar uma questão aí no meu currículo. Conta pra gente. Também sou formada em administração e gestão de pessoas. Meu Deus do céu, só isso que ficou faltando, mais nada. Só isso que ficou faltando. Você estuda desde os 5 anos de idade? Porque não deu tempo de você estudar isso tudo, né? Deu. Fazia 2 faculdades simultâneas. O óculos entrega o tanto que você é intelectual. Apesar de algumas pessoas duvidarem. Eu já vou perguntar o seguinte, você era daquela CDF que ficava dentro da sala ou você era das bagunceiras? Não, nada disso. Eu sempre levei muito a sério os estudos. Na verdade, eu queria uma realidade completamente diferente do que a minha família viveu. Isso é muito legal. Me dispus a estudar. Então, assim, eu estudava muito, eu trabalhava de manhã e de noite, e quando eu fui pra multinacional, eu tinha hora pra entrar e não tinha hora pra sair. Não tem jeito, né? Aí, quando você ficou rica, você falou, já estou satisfeita, multimilionária, vou montar a minha empresa. Foi desse jeito que aconteceu? Não foi bem assim, não, mas deixa assunto pra outro podcast. Perfeito, tá mais que certo. Grazi Araújo, grande cerimonialista aqui de Belo Horizonte, atuante em todo o Brasil. Antes de qualquer coisa, eu preciso te perguntar, Grazi, como que eu te cumprimento? Eu bato continência pra você? Porque você é conhecida como o quê? O coronel general da Pampulha, é isso mesmo? De onde que surgiu isso? Eu posso só dizer um oizinho? Não tem problema. Eu vim de verde militar em sua homenagem. Oh, tá? Meu Deus. Por conta disso. Não. General da Pampulha? De onde saiu isso, Grazi? Na verdade, isso partiu de uma brincadeira. Eu atuo em várias casas aqui na Orla da Pampulha. Eu sou moradora aqui na região da Pampulha. Nós temos o seu auxiliar. Nós temos um auxiliar conversando ali. Especial. Que é Anthony, esse nenenzinho lindo de 3 meses aqui, que é o herdeiro, né, do seu cerimonial. Então ele já veio para poder abrilhantar esse podcast. Vai, inclusive, você, gente, que tem perguntas até 3 meses de idade, pode mandar que o Anthony responde, não é isso? É tipo isso. A gente fala em bebezês também. Bom, então você tá falando o seguinte, Grazi, que você atua nas regiões da Pampulha, né? Exatamente. São vários eventos que você atua nessa região e mora aqui. E moro aqui na Pampulha. Eu sou moradora aqui do Castelo. E acaba que toda vez que eu chegava em uma determinada casa de um grupo aqui de eventos, o pessoal sempre falava que eu era muito brava, que eu tinha a cara muito fechada, aquela coisa toda. E aí surgiu essa brincadeira de bate continência. A general chegou. Gente, bora bater continência. Eu falei, não é bem assim, não sou tão brava assim. Não é, Graziela? Não. Na vida real, como é que é? Me conta só uma coisa. Na sua casa, você é uma pessoa super doce? Me diga, você. As pessoas falam assim, não, que doce é a Graziela, é assim? Isso a gente ouve muito. Muito? Muito. Entendi, eu gente. Sou Então, tá aí um general também conhecido como Dona Onça, que é uma doce de pessoa, né? Vamos entender sobre qual tipo de doce a gente fala depois. Grazi, muito legal. Primeiro, você é diretora da empresa, né? Um cerimonial que tem 12 anos de existência e milhares de eventos já realizados. Quase 500. Mas você é a Grazi. Eu sou a Grazi. E o seu cerimonial chama Luísa Araújo. Luísa Araújo. Não faz sentido nenhum. Ninguém te chama de Luísa? O que é isso? Me explica. Todo mundo chama de Luísa, mas não tem problema não. Vou explicar por quê. Na verdade, a minha filha chama Luísa, né? Luísa Araújo. E acaba que na época, quando eu
resolvi me ingressar, né, nesse segmento de casamento, de eventos sociais, eu falei assim, gente, Grazi, por quê? Eu vou fazer, colocar o nome do cerimonial uma homenagem à Luísa. Porque assim, se ela realmente depois quiser seguir carreira, alguma coisa nesse sentido, ela tem um nome já sólido. Muito então legal. ficou Luísa Araújo. Todo mundo chama de Luísa. Mesmo eu mandando a apresentação, eu sou a Grazi Araújo, responsável pelo Luísa Araújo. Todo mundo chama de Luísa. Mas, de certa forma, isso é muito legal, porque você carrega o nome da sua filha na sua empresa Sim. desde o nascimento. E nada mais coeso do que você que se relaciona diretamente com famílias, né? Exatamente. Você faz casamentos, você faz formaturas, que tá sempre os pais presentes, os familiares para confraternizar. Então, em vista do mercado que você atua, você carrega um emblema familiar desde a geração da sua empresa. Foi uma escolha, assim, trabalhar com sonhos. Quando eu resolvi trabalhar com cerimonial, era uma escolha trabalhar com sonhos, com família. Sim. Entender que você fala muito isso dentro de casa e acaba que é uma realidade que a gente traz para a vida, que casamento é propósito de Deus para a vida da gente. É verdade. Então, isso assim, eu trago isso, eu trago Deus para todo evento que eu vou fazer. Então você é uma mulher cristã? Eu sou cristã, batizada, sou lá da Getsemane. Muito bem, que bênção. Batista Getsemane, e assim, sou feliz pela minha escolha. Tá mais que certo, ninguém vive sem Deus. Não vive. E aí, eu tava vendo aqui uma variedade muito grande no seu currículo, ainda faltou as coisas que você fez a gentileza de complementar, né? E aí eu fico pensando o seguinte, para um cerimonial que atua com diversos fornecedores de diversas áreas, o quão é importante você ser rica em conhecimento em outros segmentos para que você consiga compreender e lidar com isso tudo. Na verdade, eu falo assim, o cerimonial, diferente de muitas pessoas que acham que a gente só vai ali para montar uma fila, né? Montar um cortejo. Tem isso, né? Tem aquela coisa. O que o cerimonial faz? Ele monta a fila do meu casamento e faz o quê? Vai embora. Tem esse estigma. Pelo amor de Deus. A gente carrega esse estigma de que cerimonial é para montar a fila, né? Não, na realidade não. Eu preciso entender um pouco de música, eu preciso entender um pouco de decoração, eu preciso ser um personal style. Perfeito. Eu preciso entender um pouco de maquiagem. Você precisa ser formado em administração e contabilidade para você entender os números de quem vai investir nesse evento. Justamente para poder ver essa questão do planejamento, porque casar realmente, gente, não é algo que é barato. Não mesmo. Então, assim, por isso é que a gente torce para que seja uma vez só, né? Exatamente. Então tá mais que certo. Mas assim, hoje eu vejo que você já tem uma experiência muito reconhecida, sim. Mas há 12 anos atrás, como é que foi esse início? Nossa, não foi fácil, porque na verdade eu saí de uma estrutura financeira sólida, ganhava muito bem, em função também do meu estudo, aquela coisa resumindo, toda. gente, rica, eu falei com vocês. Rica de experiência, rica de vontade. Eu não falei de quê, mas era isso. Mas a realidade, eu saí, e assim, como eu fazia todos os eventos internos dessa multinacional, era algo que eu sentia muito mais prazer do que lidar com os números. Eu era analista fiscal, então assim, gente, nossa, IPI, ICMS, MST, gente, aquilo ali, pra mim era detestável. Desculpa, mas era detestável, era horrível aquele trem. E assim, na hora de fazer as festas, Grazi, organiza a festa aí de aniversário, organiza a festa de final de ano, aquela coisa. Aquilo ali me dava prazer, muito prazer. Então, assim, eu me vi realizada naquele sentido. Perfeito. E aí eu falei assim, quer saber? Vou estudar, não vou me aventurar. Como tem muita gente no nosso mercado hoje. Exatamente, você falou tudo. Eu fui me capacitar primeiro, então eu fui estudar. Grazi, por que você fez gestão de pessoas? Porque eu queria entender como que gerir trabalhar com pessoas não é fácil, mas eu precisava entender as diversas personalidades. Que eu imagino que você tenha que conviver tanto na parte de fornecedores quanto na parte de noiva. Eu imagino que você deve atender uma noiva que é grossa. Ela quer... Quanto é?
Qual que é o preço? Qual que é o preço? E nem lê, vai lá embaixo no rodapé da Direto página, ao ponto. pega só o preço e ponto. Em compensação, tem outro que quer te contar a vida. Olha, eu sou uma pessoa sofrida, eu tive um problema na infância, aí eu encontrei meu amor, e aí você deve ter que lidar com toda essa situação de gestão de pessoas. Tem atendimentos que na verdade, Gustavo, elas demandam, tipo assim, tem reuniões que 1 hora a gente resolve tudo. Tem reuniões que 4, 5 horas a gente tá lá batendo papo, contando história, na hora que a gente assusta, vira e fala assim, caramba, a gente não falou do que realmente a gente veio falar. Mas isso é muito legal, porque pelo que eu tô entendendo, pra você não tem um limite. O que existe é um perfil. Exatamente. Desde que o cliente atenda às necessidades dele e que você consiga desenvolver seu trabalho, que seja 4 horas, que seja 40 minutos, o importante é o tempo de qualidade que vocês conseguem investir na festa. Exatamente. Na verdade, o que eu prezo muito no meu cerimonial é a questão da humanização, o atendimento humanizado. Porque se for para ser mecanizado, eu coloco qualquer pessoa atendendo lá e vou lá, entrego o evento, pronto, acabou. Aí lidar com esses vários tipos de pessoas me fez entender o seguinte, Grazi, ou você estuda e entende que o atendimento ele precisa ser humanizado, ou se for para ser mecanizado, do tipo, você coloca um robozinho atendendo lá, coloca uma mensagem direta atendendo, e aí, quem sabe, assim, as coisas, os fechamentos vão acontecendo. Não, eu prefiro eu mesma atender, apesar de ter uma assistente, eu faço a maior parte dos primeiros atendimentos, ela faz a primeira parte do atendimento, a triagem, e aí eu dou sequência no atendimento. Perfeito. Então, assim, isso me traz o cliente para perto de mim. Sim. Então, assim, ele fica mais, ele sabe que ele não vai lidar com qualquer pessoa, como tem muita gente aí no mercado. Na verdade, eu vou até contar uma curiosidade aqui, enquanto vou pegar um café, a gente tomando aqui, ficando à vontade, que é o seguinte, eu sei que tem clientes que a noiva por si só já é um personagem que fica muito ansioso, principalmente nessa reta final, onde está próximo da data do evento. E aí, é verdade que você inclusive jejua por essas noivas, você tem o período de oração, para poder tentar contribuir, porque realmente a ansiedade bate muito forte. Então, eu falo que a semana do casamento, gente, é a semana que, assim, é a mais tumultuada. Cafezinho ou tem ali? Aqui ainda tem, obrigada. É a semana mais tensa, né? E tem noivas que elas, assim, elas desafiam Literalmente. O clima, né? Elas desafiam, Grazi, eu quero casar novembro, dezembro, janeiro. Assim, Jesus, amado, bora. E eu quero que esteja... Não, isso ela não fala. Pra casar com emoção. Isso ela não fala. Eu quero que esteja com 32 graus, com as nuvens, nimbus, não sei o que lá, porque eu pensei na minha foto assim. Tem gente que é assim. Elas idealizam, né? Elas sonham. E é um direito delas sonhar. Né? Eu sei porque, tipo assim, é diferente de muita gente. Cada noiva que passa pelo Luiz Araújo tem o seu sonho tratado como único, né? A gente não quer mecanizar isso, não. Então, assim, perfeito. Grazi, eu sonho em casar ao ar livre, eu quero casar com o pôr do sol, aquela coisa toda. Beleza, então, onde a gente vai casar? O que que você pensou de local? E ali começa o nosso trabalho, que começa em pensar o seguinte, não apenas entregar o evento dela de maneira, tipo assim, deixa eu lá, vou lá entregar. Não, eu quero entender o perfil da noiva, e aí eu falo que as minhas séries policiais, elas me ajudam demais, porque a gente muito bom. o cliente para entender o que ele quer e fazer com que esse sonho deles fiquem dentro do orçamento que eles pensaram em investir. Pois é, então pelo que eu estou entendendo, você vem por uma etapa, primeiro de apresentação, depois de conhecimento dos clientes, aí você faz um perfilamento do que é o sonho daquele perfil, ou seja, você não tem uma festa base, que a receita que dá certo é essa e pronto, e acabou. Depois dessa personalização, você faz um alinhamento de expectativa e aí você vai começar a trabalhar com fornecedores, com pesquisa, com fechamentos, com contratos e com tudo. Ou seja, essa história de monta sua fila já foi por água abaixo há muito tempo. Muito
muito tempo. E você, assim, definiu e descreveu exatamente o processo do assessor. Eu sou muito perspicaz, eu vejo isso lá dentro da minha casa, então eu consegui observar isso muito bem. Sou uma pessoa espertíssima. E para isso, a gente conta, assim, com algumas ferramentas, né? Para fazer o briefing, para poder entender e fazer o roteiro, vislumbrar as inspirações que as noivas têm. Eu ia te perguntar exatamente isso. Pegando um pouquinho do gancho que você falou da parte de estudo, que você estava sempre buscando se renovar, que você estava sempre estudando, que você não foi aquela pessoa que vem para o mercado sem se preparar. Você se preparou para conseguir atender as expectativas. Você conheceu o mercado para se tornar quem você se tornou hoje. Exatamente. E nessa parte de conhecimento, de buscar tudo isso para você se capacitar e depois executar, é aí que você pode falar que você... I am so good? I am so good. É isso? I am so good. Muito bom. Na verdade, eu busco melhorar o que eu já tenho de bom, né? Sim, claro. A gente está sempre buscando se capacitar, diferente de muita gente aí. Tipo assim, organizei o meu casamento, eu sou cerimonialista. Não, gente, não existe isso. Não é possível, não existe fundamento nessa história toda. Você realizou um casamento seu com base nas suas expectativas, tanto financeiras quanto emocionais e psicológicas. Lidar com o sonho do outro, ele vai além. Perfeito. Ele vai muito além. Né? Entender, por exemplo, eu gosto de... Vou dar um exemplo assim, muito que acontece muito. Sim. Chega a noiva lá, assim, sem saber o que realmente envolve o termo casamento, né? Grazi, eu tenho 15 mil para fazer uma festa para 150 pessoas. Gente, minha filha, viaja. Viaja. Você é realista, assim? Sou realista. Desse jeito. Eu vendo transparência, gente. Ou então você fala, tem gente que vende mentira. E aquele lado seu da administração e contabilidade não fala, olha, minha querida, vem cá. Você vai investir nesse papel aqui, a sua bolsa vai ficar por 24 meses. Quando você resgatar o dinheiro, talvez você consiga fazer. Não, na verdade, eu falo o seguinte, a contabilidade... Em vez de ser cerimonialista, quando esse cliente chegar, você vira coach financeiro dela. financeira dela. Pronto. Na verdade, a contabilidade, ela me dá a base para poder manter a empresa funcionando, a administração também, aquela Perfeito. coisa toda. Mas virar para você e falar assim, nossa, você usa a contabilidade todo santo dia? Não, você usa para as noivas? Uso em uma coisa ou outra, na hora de dividir os percentuais, aquela coisa toda. Conhecimento é uma coisa que quando ele é acionado, ele é sempre indispensável. E para isso você tem que tê-lo. Então, tá tudo certo nesse aspecto. E aí, quando chega, só para concluir, quando chega essas noivas que falam assim, Grazi, eu quero fazer um casamento para 150 pessoas, mas eu tenho 15 mil. Gente, diferente de alguns cerimoniais que chegam e viram assim, não, dá para fazer. Não dá para fazer, gente. Fotografia hoje é um investimento alto, representa... Eu ia falar isso, dá para fazer. Você pega os 15 mil, me paga como cerimonialista, e aí você chama o seu tio pra bater foto no telefone da Samsung, porque você também não tem dinheiro nem pra... Entende? Que coisa mais maluca? Não tem conta, gente, que a conta não bate. E deixando só uma coisa bem clara, eu não tenho preconceito, nem iPhone eu tenho, tá, gente? Então, eu não gosto de iPhone. Esse vovô aqui é retrógrado, era só porque foi o primeiro nome que me veio à cabeça. Mas continua, Grazi. Então, na verdade, assim, a gente precisa vender a realidade. É verdade. É possível fazer um casamento com 15 mil? Não, gente. Nem se você fizer na casa, em sítio de família, com várias pessoas, não dá para poder fazer. Porque o número de fornecedores a serem contratados, o staff é muito grande, esse numerário de staff, não é isso? É muito grande. Bom, dando continuidade aqui, tem algumas curiosidades ainda sobre aquilo que você está falando comigo. Eu já entendi que você é uma pessoa... Eu falei de estudo porque é o seguinte... Você é viciada em curso, né? Em curso. Eu tô sempre me capacitando. Toda hora, tá lá, de 8 da meia-noite, tem o que a Graziela... Vou ter um curso hoje. Eu tenho um curso agora. Não, domingo de tarde, meio-dia, tem um curso agora. Se eu não tiver evento, eu vou estar estudando de alguma forma, eu vou estar lendo sobre, eu vou pesquisar, eu vou buscar me inteirar, porque o mercado mudou muito. É verdade. E aí, se a gente não E rapidamente, né? E se a gente não se atualiza, a gente vai ficando para trás. E assim, apesar dos meus lindos 44 anos de idade... 44 anos. 44 anos. Vamos ver aqui uma coisa, gente. Anota aí, ó. A hora da mentira.
Vai, pode ir. Não, mentira não, é a realidade. No auge dos meus 44 anos, eu quero poder ser uma cerimonialista ou uma assessora que tenha know-how para poder falar as coisas. Tipo assim, mudou o mercado, tá? Eu mudei junto com ele. Eu não fiquei lá atrás. Como tem várias pessoas no meu segmento que ficaram lá atrás. Na verdade, isso é extremamente fundamental. E isso prova também o quanto que você une as suas características pessoais de uma mulher cristã, que acredita no casamento, uma mulher casada, uma mulher de família, uma mãe de família, que cuida, que zela com toda essa capacitação, com a experiência, com a renovação. Sim. Então, é uma série de fatores que te faz cerimonialista. Exatamente. Mas quais são os fatores, o que aconteceu na sua vida que te levou hoje a ser uma das cerimonialistas que mais realiza eventos de várias culturas? Porque o número de gente que você casa, de Austrália, dos Estados Unidos, do Japão, é uma coisa absurda. O que aconteceu? Foi cabala, que o pessoal chama de sorte? O que foi isso? Não, na verdade, eu sou uma das poucas cerimonialistas que também fala inglês. Né? Ah, sim. Então, assim, Grazi, você é fluente? Não, eu não sou totalmente fluente, mas eu tenho um nível de conhecimento que eu consigo me comunicar. E aí, veio o primeiro casamento. O primeiro casamento entre uma americana entre um americano e uma brasileira. E nisso, a partir dali, gente, eu envolvi outros profissionais que eu falei assim, você não fala inglês? Não, então você vai falar, você vai aprender. Nós temos um ano. Olha que legal, você incentivou uma capacitação para que essa equipe realize o casamento com excelência. Porque, na verdade, não basta só eu me comunicar. O fotógrafo precisa dar um comando, o celebrante. Gente, como que um celebrante que não fala inglês, e tem poucos aqui em Belo Horizonte que falam inglês e outras línguas, e como ele não estava disponível, eu falei assim, meu filho, te vira. E esse casamento é uma coisa muito legal, que se eu bem me recordo bem, ele foi lá no Jardim Canadá, não foi isso? Jardim Canadá. Então, um casamento onde a gente tinha... além de amigos norte-americanos, família. Então, se não fosse uma celebração que tivesse idiomas diferenciados, as pessoas iam estar ali de paisagem, né? Tipo, o que eles estão falando? Exatamente. Coloca a tecla SAP, é muito velho, né? É muito Coloca a tecla SAP aqui pra mim, senão eu não vou entender. Desde a recepção, onde eu lembro que tinha senhoras da família desse noivo e que tinha dificuldade de locomoção, que pediram acesso ao toalete. Então você precisou ter, não só você, mas uma equipe capacitada e todos os outros profissionais preparados para poder atender as demandas. E vou te falar, foi algo assim, surreal, porque todo mundo queria aprender alguma coisa. Eu lembro que, por exemplo, fui eu e mais uma da minha equipe que falava inglês para poder me dar um suporte e não me sobrecarregar. Mas eu tinha, por exemplo, a minha sobrinha que estava lá, ela falou assim, ô tia, como que fala isso? A pessoa está pedindo água, como que fala está aqui? Então, assim, pode pegar, ô tia, como que eu falo banheiro em inglês? Sim. Então, assim, são coisas que foram acontecendo lá na hora que eu falei assim, caramba, a gente precisa melhorar o nosso mercado precisa se capacitar para isso. E a partir desse casamento, vieram vários. Eu lembro que eu já casei alemão, eu já casei irlandês, eu já casei japonês. E aí no japonês foi muito engraçado, porque eu queria... Japonês foi o que teve neném agora. Teve neném agora, ela tá com 6 mesinhos. Eu esqueci o nome dela. Só uma coisa, japonês foi aquele casamento que tem um vídeo seu falando uma frase em japonês no final do casamento? Uma frase japonesa. Você lembra qual era a frase? Lembro, aí eu peguei muito pesado, né? Pegou pesado, porque... Eu aprendi para aquele momento. Porque, tipo assim, gente, é muito legal, difícil. Muito legal. É muito difícil. Mas, por exemplo, saía um arigatô. Nesse casamento específico, a gente tinha uma intérprete japonesa, né? Sim. Porque nem inglês os familiares falavam. A noiva falava inglês, mas a mãe e os irmãos não falavam nem inglês. Então, a gente tinha uma intérprete japonesa, né? E que é raro também. Inclusive, é raro, parece um nome japonês, né? Que é raro. Que é raro. Bom, então teve esse casamento, né? Muito interessante, que é desse casal aí que tinha essa japonesa. Aliás, tem um caso legal também. Como que foi que essa japonesa chegou no cerimonial seu?
Então, na verdade, o curioso da Haruyo, na verdade. Haruyo é o nome dela. Haruyo. Já tá E o diferente por noivo isso. chamava Gustavo, coincidentemente. Que pessoa fantástica. A gente já sabe que é uma pessoa preparada, um noivo maravilhoso. Vai, continua. Enfim, eu tava no ateliê de um amigo meu e as meninas sabiam, né, dessa questão do meu conhecimento, do inglês, aquela coisa toda. E elas estavam lá tentando entender o que a noiva queria. Só que ela não conseguia externar, porque as meninas não falavam inglês, não falavam japonês, né, o mandarim, na verdade, né? E aí eu falei assim, elas me chamaram, subiram lá, me chamaram, só Graça, será que você dá um help no atendimento aqui? Eu falei assim, eu atender aqui? Sério? Não, Grazi, eu vou te explicar. A noiva parece que só fala inglês e japonês. E aí, a gente não tá entendendo nada que ela quer. Eu ainda brinquei com as meninas, eu falei assim, gente, Google Tradutor. Google Tradutor. É a ferramenta que tinha. Ajuda, não sei o que. Sim, perfeito. Enfim, mas desci, fui lá entender o que ela queria de vestido. E eu entendi que ela queria um vestido mais liso, que ela queria um vestido mais seco, né, e tal. E eu virei e falei assim, uai, deixa que eu visto ela então. Perguntei pra ela se ela se importava. Ela falou, não. Acabou que você tava num ateliê de noivas. Exatamente. Né? E aí acabou você foi sendo a pessoa que fez o atendimento dela. Fiz o atendimento dela. Sensacional. E assim, claro que naquele momento lá eu falei assim, eu tentei, né, entender qual que era a necessidade dela, a realidade dela. E ela assim, mas nada do que experimentou era exatamente o que ela queria. Entendi. E aí, meses depois, um noivo me chama. Chega isso passou, então. Passou. Eles não sabiam que eu era assessora, nem nada, e aquela coisa toda. Passaram-se alguns meses, um noivo me chamou, perguntando se eu tinha a data disponível e tal. Eu falei assim, não, ainda tenho a data. E ele me explicou, Grazi, mas meu casamento é um casamento diferente. Não sei o que. Eu falei, gente, tem algo familiar nessa história. E quando a gente veio para a reunião, na hora que eu vi a noiva, eu falei assim, gente, mas eu te conheço. Olha pra você ver, gente. Eu te atendi. Aí o tal do mundo dá voltas é verdade. O noivo virou e falou assim, Grazi, foi você que tentou ajudar ela lá no ateliê. Eu falei assim, pois, gente, é isso mesmo. Eu falei assim, é porque tinha que ser, Gustavo. Tinha que ser eu, a assessora de vocês. Aí ele falou assim, não, então não tem nem que conversar mais não, Grazi. O que você precisa pra gente... Não teve reunião. Ele só me contou Não foi nenhuma apresentação, foi um reconhecimento, tipo, você sou a daquele dia, tô com você. Não o bate-papo, a única coisa que teve de bate-papo nessa história toda é que ele me contou uma curiosidade que ia acontecer naquele evento. Sim. Que ele compartilhou comigo, ele confidenciou comigo e falou assim, quais dados você precisa, Graça, para poder fazer o contrato? Não teve reunião. Isso aí foi uma situação de acaso que você foi usada para uma situação atípica como ferramenta de bênção e simplesmente por causa do seu multiconhecimento você acabou sendo uma pessoa prestativa e isso acabou te trazendo. Assim como aconteceu, pelo que eu tô entendendo, no seu primeiro casamento. Você fez um primeiro casamento internacional, né? E aí, nesse casamento, você usou aquela situação, aquela circunstância para se capacitar e capacitar a sua equipe, para que você possa atender. E aí isso começaram a vir. Eu lembro que você fez um casamento de uma menina que mora em Londres. Em Londres, a Gisele Londres, exatamente. Uma moça de Londres, linda, com um sorrisão, super feliz. Saudade. E que fez um casamento gostoso e que queria misturar, né? Tinha muito da parte britânica, mas ela queria trazer a brasilidade. E teve um samba no pé e uma escola de samba que ela entrou. Teve um negócio assim, não teve? A entrada dela, eu falei assim, a gente tem... É o que eu falo, essa questão de se ter experiência naquilo que faz, né? Apesar dela ser brasileira, ela tá lá há muitos anos. Então, assim, a parte britânica dela falava muito mais alto. E ela falou assim, Grazi, diferente dos cronogramas normais, eu não quero entrar com uma música escolhida. Eu quero, na verdade, entrar na hora que a escola de samba entrar. Eu falei assim, mas aí, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as fotos protocolares todas, porque o vestido que você quer entrar, ele é desse tamanhinho. Então, a gente vai ter que fazer todas as fotos protocolares primeiro, para eu poder trocar a sua roupa, e aí a gente
você sair dançando tudo, quebrando tudo e Mais deixar do- você curtir sua festa. Mais do que gerir um casamento e um sonho, você acaba sendo inserida nas culturas também dos países. Exatamente. Né? Como, por exemplo, exatamente. nesse próprio casamento japonês, não foi onde cada mesa tinha um origami com o nome do convidado? Gente, são Não detalhes, tinha isso? São detalhes. A noiva fez questão. Sensacional, gente. A noiva fez questão de trazer essa fugiu a palavra aqui agora. Ela Cultura. quis trazer essa parte da cultura Sim. japonesa para o casamento aqui dela com o Gustavo. O origami ele tem uma história, cada formato dele tem uma história. E ela teve esse cuidado de fazer um origami para cada convidado. Olha que coisa mais como delicada, como presente, ela ainda trouxe um leque, que é algo muito presente lá, e um chaveirinho japonês. Eu lembro que no final da assessoria, né, na hora que a gente estava entregando os serviços, ela chegou e entregou pra gente do cerimonial um origami, um leque e o chaveirinho. Que gracinha, que como cuidado. forma de agradecimento. Que cuidado. E assim, entender que aquele momento ali era especial para ela não conseguia externar, ela falava comigo, mas ela não conseguia externar para minha equipe. Sim. Então, assim, acaba que naquele dia, a forma dela que ela encontrou de agradecer foi entregando isso para cada Muito um legal. de nós. Você vê que o ser humano ele tem vários tipos de formas de linguagem. De linguagem. E que essa comunicação vai muito através da empatia, Sim. né? Da liberdade que vocês têm, da pessoalidade, da humanidade de atendimento que você mesmo citou no início do nosso bate-papo. Exatamente. E para você ver uma curiosidade desse casamento, que é coisa cultural deles lá, né? Eu até vi que esses dias para trás eles casaram lá no Japão também. Olha que legal. Eles casaram lá. E é completamente diferente daqui. Então, por exemplo, aqui a gente dá uma assistência, uma imponência para a mesa de bolo e doce. É verdade. Né? Temos- Pra mesa de bolo e temos doce essa tem cultura. que ser a mesa mais bonita. Detalhe para mesa de família. E lá no Japão, o casal tem uma mesa. E essa mesa, ela precisa ser mais bonita do que todas as mesas. Eu lembro A que mesa no onde dia, fica o casal. O casal. Porque eles ficam sentados, eles recebem os cumprimentos sentados. O mais legal é que aqui a gente não tem hábito Não nem tem de ter mesa pro casal. Nem de sentar, tampouco sentar. O povo, quem quer casar, quem faz o casamento do casal, ele quer curtir. É verdade. Se tem banda, eles querem dançar. É verdade. Eles querem circular. Na cultura deles não, é diferente. Eles se sentam e as pessoas vão lá e cumprimentam eles. E não teve E a mesa deles aqui? Teve mesa deles aqui. Ah. Só que eu lembro que a gente deu o decorador lá, né? O decorador deu não estudou essa parte, né? De cultural e tudo. E ele deu uma assistência, deu uma atenção maior para a mesa do bolo e doce. Que já E é agora, tradicional. Que já é tradicional da nossa cultura brasileira. Só que na hora que ela desceu, porque ela se arrumou no local, na hora que ela desceu, ela ficou muito brava. Muito irritada. Ela gesticulava com o marido dela. Ela gesticulava com o marido dela. Aí eu cheguei, eu perguntei, Gustavo, o que tá acontecendo? Grazi, é porque lá no Japão acontece assim, assim, assim. Olha que Isso legal. eu já havia reparado. Mas a mesa dela não estava pronta ainda. Estava sendo finalizada. Só que ela achou que a mesa do bolo estava muito mais bonita, muito mais carregada de flor do que a mesa dela. Aí ela falou assim, troca tudo. Ela queria a mesa o quê? Do bolo? Ela queria a mesa dela mais bonita do que a mesa do bolo. Meu Deus do céu. E aí, eu falei assim, ó, Gustavo, pede. Aí eu falei com ela, keep calm, Haruhi. Keep calm. E aí a gente ia resolver. A gente ia resolver aquela situação ali. Eu quero até saber. Resolveu. Resolvemos. Eu não porque duvidaria, não até porque. foto, não tenho Pois é, foto. depois a gente vai mostrar Vou algumas tentar coisas. achar. Mas o mais legal é o seguinte: olha aqui, isso aqui nem tá na ficha, mas isso é fofoca. É verdade, dona Grazi Araújo, que você também atua como decoradora em alguns eventos? Ai, depende, né? Olha a fofoca de última hora. Depende. Tá vendo que é bom a gente conhecer um pouquinho de tudo? Depende. Eu lembro que uma das primeiras decorações que eu fiz, não sou decoradora, deixa eu deixar claro isso. Perfeito. Eu Você sou tem uma pessoa que eu tenho bom gosto e eu sei que se eu precisar, se eu não tiver, se o cliente não tiver condição de pagar um decorador, eu posso fazer para ele a preço de custo. Seu Não bom gosto é visando pra tudo. Pra É tipo, pra flor, pra espaço, pra vestido, pra tudo. pra marido. Tudo você tem bom gosto?
Só pra gente entender um pouquinho. Tem um gosto pra tudo. Muito legal, entendeu? tá registrado aí. Tem um bom gosto pra tudo. E aí acaba que, por exemplo, tem casais que chegam pra mim e falam assim, Grazi, eu tô com um orçamento mais limitado, eu não consigo pagar um decorador, não do jeito que eu sonhei, idealizei e tal. Como eu tenho conhecimento, eu viro e falo assim, eu faço um projeto para vocês a preço de custo e um florista ou 2 floristas, uma equipe vai lá e executa pra gente. Pode ser? Pode ser. E assim a gente faz. Claro que a gente entende que não é ideal, mas é muito legal fazer as adaptações para tentar atender o cliente o mais próximo do sonho que ele almejou. Né? E assim, a primeira decoração suntuosa que eu fiz foram 15 anos. Não esqueço disso, gente. Foram 15 anos. Até hoje, esses clientes são nossos amigos, assim, que têm um carinho muito grande por mim. Tem um carinho muito grande por você e agora pelo Anthony também. Então acaba que, querendo ou não, a gente teve... Eu lembro que no ano passado... Eu aqui não tenho um carinho muito grande por eles, né? Por quê? Porque nessa primeira festa que eles fizeram, porque é uma família que já fez outras festas com você, né? Já fez outras festas. Nessa primeira eu fiquei chateado porque a mãe falou que estava adorando, que gostava do seu trabalho. Ela nem levantou direito nessa primeira festa? Ah, não, mas aí tinha um porquê. O que aconteceu? Na semana do evento, do aniversário da filha, ela me cai no banheiro, gente. É muita história pra contar. Ai, gente, ela são cada coisas que acontecem que vocês nem imaginam, mas isso é muito legal. Ela rompeu o ligamento, curtiu a festa de cadeira de roda, entendeu? Assim. Mas ela teve uma segunda chance? Teve. Aí eu virei pra ela e falei assim: não toma banho essa semana. Fica longe do banheiro. Que foi o que? A formatura dessa mesma menina que você fez dos 15 anos. Exatamente. Agora ela formou em 2º grau. Agora com 18 anos. E eu tô mais chateado ainda por outro motivo. Porque tem não sei quanto tempo que a Giovana tá viajando lá. Não, já chegou. Já chegou? Chegou. Ficou quanto tempo fora? Um mês. É a menina... Pensa numa menina de ouro. É tão legal a gente conhecer as pessoas, os sonhos. Vocês não têm nem noção. Na verdade, eu falo o seguinte. Eu sou presenteada por algumas famílias. Elas são reais, verdadeiros presentes pra mim. Eu não... Tem gente que a gente quer guardar numa caixinha. Sim. São eles. Agir desde o primeiro momento. Um amor de menina. Os 15 anos dela era para ter acontecido num ano. Aí, por causa da pandemia, a gente teve que adiar. Ah, foi 16, então. Ela fez 15 mais 1. 15 mais 1. 15 mais 1. Para poder, de fato, registrar esse sonho dela. E a decoração dela, modéstia à parte. Sensacional. Ficou sensacional. E não é assim, porque foi a Grazi que fez. Não, gente, eu fiz o projeto todo. Eu escolhi móveis junto com a mãe. A gente foi. E uma coisa que é mais legal, pensa num 15 anos atípico. Só para começar. E aí, Giovana, o que você quer ouvir? Você quer ouvir o que na sua festa? Você quer ouvir funk? Não. Ela não ela é de uma geração... Música clássica. Música clássica. Ela quis dançar La Vie en Rose. La Vie en Rose. Então, assim, uma música linda, uma música francesa, né? Sim. Linda. Mas, assim, é atípico para quem é da idade dela. Sem dúvida Mas nenhuma. ela é tão... A bichinha, ela é especial demais. Ela é fluente em inglês. Ela é fluente em francês. Salvo engano, ela fala espanhol também. Agora viajou o mundo aí, viajou... Com 18 anos. E detalhe, o pai teve lá em casa, né? Foi levar algumas bebidas pra essa formatura e falou assim... Era aquele rapaz bonito, alto, mas que usava a camisa de um time meio estranho? Era isso? Eles são atleticanos, não tem... Só perguntei. Não dá pra ser perfeito, né? Não dá pra ser perfeito. Mas a realidade, ela fez 18 anos, ele contando, Grazi, ela fez 18 anos, ela já tava com a documentação pronta pra tirar a carteira. Sensacional. Então, assim, é tão bom ver a evolução dessas famílias e saber que você teve a assinatura num dia tão especial nisso aí. Na verdade, 2 momentos muito especiais. O 15 anos dela e a formatura dela. É verdade. E aí, detalhe. Eu falo que essa proximidade, essa humanização que eu trago para o meu evento, que eu trago para os meus clientes, né? Quando a bichinha fez prova pela primeira vez para poder passar para estudar medicina. Uhum. Gente, a mãe me mandou mensagem falando assim, Grazi, nossa menina passou. Nossa menina, tá vendo? Em casa de emoção, porque eu pensei assim, que legal, gente. Caramba, gente, que show de bola poder fazer parte de momentos tão especiais na vida dessas pessoas. A gente costuma dizer que geralmente, pelo menos no dia da realização do evento, nós somos parte, nós do segmento, né? Uhum. Nós somos parte da família daquele casal por um dia. Na verdade, é tão prazeroso saber que aquelas pessoas carregam a gente para a vida, né? Ainda tô Isso devendo é muito uma bom. visita, na verdade tô devendo uma
uma bebida lá atrás, na beirada da... Chama eles aqui pra gente tomar um Mas café, fala. o cafezinho aqui tá gostoso aqui, ó, pode vir que a gente resolve o problema. Na beirada da o quê? calçada, Da calça- gente, ah, é. da calçada. Olha as coisas que E esse na povo época inventa. ela não podia baixar porque tinha rompido o ligamento. Vou e a nem gente falar tá nada, não. devendo isso até hoje. Ó, quero entender uma coisa aqui que é o seguinte, é fato de que a profissão de vocês, né, de assessor, de cerimonial, ela ainda não é uma profissão regulamentada. Isso dificulta, o que é uma vergonha, É uma né, vergonha, gente? é uma Por tudo vergonha. aquilo que já foi conquistado. E assim, não tem um casamento, por menor que ele seja hoje em dia, que não dá para ter uma pessoa organizando que não seja a noiva. Então, cerimonial é uma coisa imprescindível. Vou falar uma coisa que tem alguns amigos do segmento que costumam falar isso. Cerimonial é o fornecedor mais importante do evento. Vocês vão entender daqui um pouquinho por que eu quero traçar um pouquinho disso. Mas, ó, pode anotar, não só eu. Várias pessoas do mercado falando isso. Mas, de uma forma geral, os cerimoniais atuantes dentro do nosso mercado, eles não têm um padrão legal de divulgação do próprio trabalho de cerimonial. Então, isso dificulta fazer com que o cliente entenda quais são as obrigações, quais são as atuações, onde vocês podem contribuir. Então, eu queria entender um pouquinho sobre o trabalho que vocês realizam e, principalmente, sobre uma dúvida que eu acho que muita gente tem no mercado, porque o que é a diferença de cerimonial para assessoria? Tem diferença? Como é que é isso? Tem diferença. O assessor é aquela pessoa responsável pelo pré-evento, né? Ou seja, aqueles 90% que a gente ainda vai tocar nesse assunto aqui, de tudo que acontece para que o evento no dia, ele realmente aconteça. Eu quero um pouquinho. Para que realmente aconteça no dia. Né? A Então, pessoa esse é o responsável. assessor. É a pessoa responsável pelas indicações, pelos acompanhamentos nas reuniões, planejamento, entender a necessidade do cliente. Aquilo ali é o assessor que faz. Compreendi. É tudo que é pré-evento. Entendi. O assessor está desde o início construindo o sonho junto com o cliente, com o noivo, com 15 anos, enfim, com quem seja. Já o cerimonial é a equipe responsável que vai executar o que foi planejado, né, no dia do evento. São aqueles 10%. Pô, inclusive, já que você citou esse assunto, me conta um pouquinho. Que história é essa de 10%, 90%? 10% não é dízimo de igreja? Não é gorjeta de garçom? O que é 10% de um evento, Grazi? Na verdade, através de uma dessas mentorias que eu fiz, desses estudos que eu me capacitei, a gente entendeu que o dia do evento nada mais é do que 10% de todo o trabalho que a gente faz. Ah, sim. A entrega... Então, a pessoa que acha que você só vai lá montar a fila, exatamente. tudo que você faz no dia é 10% daquilo que você é contratado. Exatamente. O que prova que ela realmente não sabe nada do seu serviço. E não faz conta, enfim, não sabe fazer nada. Não sabe do que está falando, na verdade, né? Então, assim, 10%... Tem um colega meu chamado Pedro, você conhece? Ele trabalha na gestão de áudio e vídeo aqui do nosso estúdio. E ele tava falando comigo, cara, é muito chato quando um cara que joga a bola há 30 anos, aí vem um cara que é um Zé Mané e fica querendo ensinar as coisas pra gente, né? O Pedro tava aqui na minha frente, tá olhando, eu tô olhando pra câmera, mas ele tá aqui, tá, gente? Ele fica ali atrás do meu monitor ali, ó, com um fonezinho de como é que chama? Aquele jogo de Free Fire. Fonezinho de Free Fire. Mas então, vai, continua aí sua frase. Só porque você falou dessa coisa, eu lembrei do Pedro. Então, os 10%, na verdade, o dia do evento, ele representa 10% de tudo que foi feito antes. Perfeito. Ou seja, se o pré-evento que o assessor trabalhou, que o assessor empenhou, se ele não foi bem feito, a chance desse 10% virar mais, ela é grande. Entendi. Mas a realidade é que quando você tem um pré-evento muito bem estruturado, o dia do evento é 10%, a execução. Mas não quer dizer assim, mas quer dizer que eu não tenho que dar importância para esses 10%? Não, gente. Esses 10% é o que vai te garantir ali naquela festa, de repente, novos clientes. Sim, compreendi perfeitamente. E assim... É muito legal você falar sobre essa situação que o 10% ele pode ser algo flexível de acordo com a conduta que o assessor teve durante todo o planejamento. Se foi bem planejado, só 10, o resto está tudo feito. Se não foi, esse percentual pode ficar um pouquinho maior. Por que eu falo que é legal essa vulnerabilidade aí de percentuais?
Porque eu recebo, né, um bom cerimonial, um cerimonial bom, de verdade, aquele capacitado, né, que tem 12 anos, né, tipo assim. Ele chega no início da semana, vamos supor que o meu evento é lá no sábado, no domingo. Na segunda-feira, ele procura a gente e ele tem um briefing de tudo. Tudo. E ele fala: oi, Gustavo, tudo bem? Oi, fulano, tudo bem? Olha, nós temos um evento lindo para realizar juntos. Tal hora é a montagem. Nós estamos com tal fornecedor. Você tem 6 pessoas, né? O seu lanche vai ser tal hora. Ou seja, a confiança que aquele cerimonial passa de que ele tem tudo na mão, que o evento está completo, que ele realmente cumpriu 90% ou mais por cento, né? Para poder entregar esse evento. Isso traz uma tranquilidade gigantesca para os demais fornecedores. E você fala isso com propriedade porque, querendo ou não, você é do segmento, né? Então, assim, poder entender que todo o trabalho que a gente faz pré-evento, no dia do evento, ele acaba sendo visto tão pouquinho, né? Verdade. Mas as pessoas não sabem o que está envolvido ali por trás. Vou dar um exemplo, assim, bem recente agora, sábado, que aconteceu sábado. Sábado eu entreguei um casamento lindo. Casamento que eu organizei com 40 dias. Aí você vira Pera aí que é legal. Foi casamento mesmo? Casamento e chá revelação. Eu ia falar isso, porque eu vi no vídeo que saiu hoje lá, postado nas redes sociais, que teve um estouro, que teve fumaça colorida. Eu falei, que casamento é esse, gente? Nós fizemos o casamento e o chá revelação. Eu fui a guardiã do sexo e tal, aquela coisa toda, para poder, de fato, entregar esse evento, gente. Foram várias vertentes, né? Um desafio de fazer um casamento em 40 dias, mas por que Grazi 40 dias? A noiva me viu trabalhando em um casamento, ela me viu naqueles 10%. Sensacional. E aí, ela falou assim, gente, eu quero que seja Grazi, porque, na verdade, ela entendeu que no dia... E olha, detalhe, são vários detalhes, né? No casamento que ela me viu trabalhando, eu estava grávida do Anthony de 8 meses. Uma barriga gigantesca acompanhando, coordenando montagem, estando presente para poder resolver qualquer tipo de problema, talvez, que acontecesse, né? Ou seja, ela te viu num momento de certa limitação pessoal, mas que ainda assim você fez o suficiente para conquistar a confiança dela te procurar. Na verdade, nesse evento, várias pessoas que viram apenas 10% hoje são clientes meus em eventos que eu vou entregar durante o ano de 2024 e 2025. O quão não é importante somente a parte dos 90. Dos 90. Então, assim, as pessoas, elas focam muito naquela questão do, nossa, só monta fila. Não, gente, tem coisas demais envolvidas ali. E aí, na hora que você vê isso tudo acontecendo e vira e fala assim, caramba, essa pessoa tá aqui com uma limitação, porque senta, Grazi, que a Tainá, a gente vai falar da Tainá ainda, mas a realidade, ela fala assim, ó, eu sou a gestora do evento, mas a Tainá hoje manda muito mais que eu. Cara, ela olha... A gente vai falar de Tainá, não. Quem é Tainá? Porque até então eu sabia que tinha a Grazi e o nome chamava Luiz Araújo. Mas agora tem Tainá? Que é isso? Tainá é meu braço direito, esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda. É a pessoa que quando outros cerimoniais buscam por ela vira e fala assim, não, gente, não vai dar. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, seu tronco, cabeça. É a sua estrutura, resumindo. É minha sombra. Ela é seu marido dentro da empresa, é isso? Exatamente. Entendi. Exatamente. Tainá é uma pessoa muito legal, devia chamar... Hoje, assim, quando ela estava grávida, eu que falava com ela, vai sentar, Tainá, anda, vai sentar. Trabalhou até no último minuto também, igual eu. Trabalhamos até o último minuto. E nesse evento em específico, que essa noiva do sábado passado me viu, ela ouviu a Tainá falando assim, Grazi, vai sentar. Grazi, vai sentar. Vai sentar, daqui a pouco o Anthony nasce aqui. Eu falei assim, não, gente, calma, tá tranquilo. E eu já morrendo de dor, porque 8 meses... Contrações. A perna inchada, aquela coisa toda. Gente, isso é o de menos. A gente tem o prazer de entregar com louvor meu casal hollywoodiano, que eu morro de saudade. Encontrei com eles sábado, ó, beijo pra vocês. E receber a mensagem deles no dia seguinte, falando gostoso. Assim, Grazi, que delícia te rever, que coisa bacana. Rever os clientes em outros eventos é muito legal. E que casamento, Grazi, e foi lindo você fazendo a revelação, porque eu também fui mestre de cerimônias nesse evento. Meu Deus do céu. Eu fui incumbida de levar, né,
falar algumas A revelação do sexo. A revelação do sexo, montei a coisa toda lá, levei o balão, aquela coisa toda. E era o quê? Menino ou menina? Menino, Henrique. Como vai chamar? Vem aí. Henrique vem aí. Henrique vem aí. Então assim, e aí eles estavam lá, na hora que eles chegaram, um abraço gostoso, pessoas que estavam na fila, que estavam no casamento desse casal meu hollywoodiano, falando assim, eu te conheço. De onde que eu te conheço? Eu falei assim, uai, gente, do casamento do Lucas e da Carol. Eu fiquei na dúvida se era do meu. Mas, não me chamou para o seu. Mas, não te chamei porque eu não te conhecia, Grazi. Mas pode deixar que... Na renovação a gente faz isso. Próximos eventos de família, vamos contar com o seu. Tamo junto, gente. Eu tô vendo sobre essa situação o quão participativa você é na parte de assessora, que é o processo desde o dia da contratação até o dia da realização. E aí eu quero te perguntar uma coisa que eu ouvi. Essa história de assessor dia, cerimonial dia, tem? Não tem? O que é isso? Na verdade, isso é é uma economia. Eu não sei se eu posso falar isso aqui no podcast. Será que eu posso falar? Uai, na verdade, eu espero que seja um podcast que vai chamar Cerimonial Sem Cerimônia. Por favor, fale. Não, na verdade, a assessoria dia é uma economia porca. Entendi. É uma economia porca. Não entendi. O que acontece? O casal que acha que tem condição de organizar um casamento sozinho, não sabe o que está envolvido por detrás daqueles fornecedores que eles estão correndo atrás. Eles não sabem a idoneidade desse fornecedor. A saúde financeira eles não têm a daquela empresa de que eles vão entregar o evento. E aí chegam pra gente e falam assim, ô Graça, você faz cerimonial dia? Aí eu, não faço não. Mas deixa eu te explicar primeiro por que eu não faço. Eu não faço porque a responsabilidade do evento, a partir do momento que você me contrata, a responsabilidade, a solidariedade de tudo errado que der no seu casamento, porque você fez contratações erradas, a responsabilidade é do cerimonial. É o que a gente falou, quem assina o evento é a gente. Então, aí vamos pensar. O fotógrafo não apareceu. A culpa é de quem? O povo vai lembrar... Do fotógrafo, não? Não. A pessoa vai lembrar e vai levar em consideração que foram os noivos que contrataram, não fizeram pesquisa, olharam preço apenas. E isso é muito comum hoje. E a gente entende que o investimento no casamento é muito alto. Mas aí você virar e falar assim... eu vou contratar esse que é mais barato. Só que é um barato que sai caro. E eu ouvi isso ontem. De um casal. Claro que a gente entende que tem fornecedor de várias prateleiras. Sim. E que tem perfis diferentes para poder atender. Mas é muito diferente você pegar um fornecedor que é qualificado com tipos de perfis diferentes, tanto financeiro quanto de filosofia de trabalho, e pegar uma pessoa que não tem a mínima orientação e capacitação e que quem define isso é o cerimonial, quem sabe aferir melhor isso. Na verdade, a gente tem aquele feeling necessário para entender o seguinte. Vamos pensar no casamento de sábado. A noiva, o casal, eles foram muito, muito receptivos em todas as indicações que eu fiz. Entendi. E o casamento foi sucesso. Dia seguinte, eles casaram no sábado. Na segunda-feira já tinha a prévia das fotos. Ó, que legal, rápido. Muito rápido. Hoje o vídeo saiu. Eu saí de casa para poder fazer atendimento hoje aos prantos. Porque eu falei assim, caramba, gente, como que o nome da gente está envolvido nisso? Já teve outras situações recompensador que não entregaram. Ver o sucesso dos outros através dos seus olhos. Através dos meus olhos. Que legal. Das indicações. Você resumiu bem aí. A gente entender que as indicações da gente, que o nome da gente está ali na frente, e que na hora que você vira e fala assim, assessoria dia, se der alguma coisa errada, é o seu nome que vai para frente, porque ninguém vai lembrar que o casal não teve esse cuidado. Ninguém vai lembrar disso. Isso é uma coisa tão delicada, porque assim, imagina uma pessoa que não sabe nada da história, que não sabe nada de quem são os fornecedores, aí ela simplesmente aparece e fala, oi, eu organizo e mando. Manda em quê? Se você não consegue deter o conhecimento. Eu fico pensando, é tão pequenas as coisas, mas é de uma seriedade, igual por exemplo, aí a noiva vai lá, a pessoa que se diz cerimonial dia, ela aparece no dia, é isso mesmo? No dia, ela aparece no dia. E aí a noiva contrata o que vier da cabeça. O que vier da cabeça. Então vamos supor,
tá lá o bem casado. Vou pegar uma coisa, não desvalorizando o bem casado, gente. Não é isso, tá? Nós temos grandes fornecedores. É pra vocês entenderem que tem um padrão de responsabilidade com percentuais dentro de um evento. Tá lá o bem casado não chegou. Ou o bem casado chegou para montar, mas a decoração da mesa onde o bem casado vai ser colocado, essa ainda não está pronta. Como gerir fornecedores que não têm uma uniformidade, que não estão habituados, que você, na verdade, está recebendo informação e não teve a oportunidade de alinhar. E aí, o sucesso desse evento está comprometido. Na verdade, o que quando eles falam assessoria dia, muito conhecida aí, era muito praticada há alguns anos atrás, ainda continua, tem alguns cerimoniais malucos aí que ainda pegam essa coisa aí, mas aí pegam, tipo assim, alguns dias antes, para poder alinhar uma coisa ou outra. Mas é pouco tempo para você poder alinhar e gerir tanta coisa. Entendi. Tanta informação. É a semana que você faz a reunião com a noiva para entender, para ver o cronograma, as entradas, as músicas, aquela coisa toda. Gente, existe um processo por detrás disso. Sim. Tudo. Chegar no dia e um fornecedor não aparecer é muito sério. É muito sério. E até aí, mesmo porque normalmente não vai ter tempo hábil, né? Era a minha próxima fala. Você não vai ter tempo para poder correr atrás de outro profissional para atender aquele casamento, como acontece em outros segmentos aí também. Perfeito. Então, assim, é complicado isso. Você virar e falar assim, a assessoria dia. Não, gente, tem que abolir. Tem que abolir essa história de assessoria dia. Não existe assessoria dia. Eu concordo. A responsabilidade por detrás da entrega do evento, ela é muito grande. Eu concordo, entendo a gente perfeitamente. Precisa o nosso segmento ele não é regularizado justamente porque as pessoas não entendem a seriedade do nosso segmento. Vamos pensar uma coisa. Hoje em dia, o Ministério do Trabalho, o governo no geral, eles estão muito de olho no nosso segmento, porque o nosso segmento ele movimenta bilhões de reais no ano. E de forma informal. E de forma informal. A gente não tem uma representação numa Câmara, a gente não tem uma ordem, um conselho, a gente não tem isso. Aí você vira e fala assim, nossa gente, mas por que não se tem isso? Falta qualificação para essas pessoas. Isso falta. E sair da informalidade é um passo necessário para o nosso segmento. E é simples, gente. Aí vai baixar o espírito contador, né? Que a gente não queria tocar no assunto. Ai, não tem jeito. Você ir ali, você entrar numa página da Secretaria da Fazenda, fazer um cadastro, ter um CNPJ para você poder fazer os recolhimentos necessários, inerentes, isso não é difícil. Demanda o quê? 10, 15 minutos. Você poder ter a sua empresa legalizada para poder fazer, entregar os eventos para qualquer tipo de cliente. Seja noivo, seja do evento, parte corporativa, seja formatura. Né? Tem algumas empresas que exigem a emissão de nota fiscal. Sim. Se você está informal, não tem um CNPJ, não tem nada, você não consegue fazer isso. Então, o nosso segmento, ele tem uma atuação informal, né, o que é muito triste, porque pela quantidade financeira que a gente gira, a gente merecia ter uma regulamentação, para poder ter um conselho, para ter uma ordem atuante, principalmente na parte governamental. Mas a gente precisa entender, Grazi, que a gente atua sobre uma Constituição de 1952. Então ela está completamente defasada. Não tinham algumas profissões. Precisa de uma atualização. Exato. Precisa de um carinho do nosso Ministério do Trabalho. Sim. De entender que as coisas mudaram, gente. 52, exatamente. De 52 para cá, olha quantos novos empregos, novas profissões surgiram. Exatamente. E que não estão resguardadas também. Exatamente. Não é só a parte do assessor, não é só isso. Tem várias outras profissões que também não estão regulamentadas por causa de uma questão que é necessária. Eles falam tanto em reforma tributária e a gente pensa aí que precisa, de fato, de uma reforma trabalhista também. Pois então, olha para você ver como é que é um equilíbrio.
Eu entendo que os fornecedores, sim, precisam sair dessa parte que não está regulamentada, mas o próprio Ministério, a própria legislação, ela precisa se atualizar para o tamanho do segmento e tudo aquilo que ele gira financeiramente no país. Né? Não é só casamento, sim. não é só evento social. É o evento no geral. Na hora que você vira e fala assim, nossa, movimenta bilhões no ano, olha o que o governo está deixando de arrecadar. Sim. E assim, por exemplo, hoje, para você lidar com uma estrutura de um casamento, com um número de staff, muitas das vezes, só para vocês terem uma noção, você vai conseguir falar isso com mais propriedade, Grazi. Mas eu tenho a impressão de que tem uma outra festa fazendo a festa. Exatamente. Em termos de número de convidados, com o número de staff, de fornecedores. Gente, já fizemos eventos para 250 convidados que tinha aí pelo menos 50, 60 fornecedores envolvidos. Olha para você ver. Entre bandas, que na verdade hoje tá muito comum colocar mais de uma banda. Mais de uma atração. Então, mais de uma atração. Bandas, fotógrafo, cinegrafista, maquiador. Tem pessoas que ficam, maquiadores não ficam só até a entrada da noiva, não. Tem noivas que solicitam que elas fiquem para depois, para uma troca de penteado. Você já me falou aí pelo menos aí uns 7 fornecedores. Deixa eu entender isso aí. Como é que se dá a relação do cerimonial com o fornecedor, Grazi? Porque vocês têm o dever de filtrar esse fornecedor até para que seja feita a indicação ou até mesmo a contraindicação, né? E existe muito isso. Na verdade, quando a gente pensa em parceria, a gente pensa em trazer pessoas que vão te dar tranquilidade. O dia do evento, gente, o nosso neném lá na televisão, gente. Nosso entrevistado. Cada um fala no microfone e no bico que merece. Então, no dia, nessa questão da parceria, ela é muito forte, porque o que acontece? Se você indica uma pessoa que vai te trazer dor de cabeça no dia do evento, que vai te desestabilizar o casal, aquela coisa toda, gente, não existe essa parceria. É gente que chega atrasado. A gente marca o horário. Chega atrasado. Às vezes não aparece. Isso é complicadíssimo. E aí ainda você tem que ter a paciência, o sorriso, manter o sorrisão, do tipo assim, pleno, o problema tá acontecendo, o pau tá quebrando, mas a noiva tem que te ver assim, ó. Entendi. Então, só pra ver se eu entendi. Aquilo que a gente conversou no início é o seguinte: o general da Pampulha não aparece pro cliente. Não aparece. Só aparece pros outros fornecedores. É só de bastidores. É só de bastidores. Entendi, meu Deus. Se troca de roupa, como você troca de expressões faciais? Na verdade, na hora que a gente vê que o pau tá quebrando, as coisas estão acontecendo, a gente tem que manter uma postura do tipo assim, a noiva não precisa saber o que tá acontecendo, o problema que tá acontecendo. Eu preciso resolver antes que chegue nela. Na maioria das vezes, os problemas acontecem e elas vão saber lá no final do evento ou nem ficam sabendo no dia do evento. Isso é uma coisa sensacional. Olha para vocês blindam num dia para que não interfira na parte emocional, psicológica. E aí, os casais ou os clientes, seja corporativo, seja de aniversário, que contratam um cerimonial experiente, eles também têm que dar a autonomia para vocês atuarem, né, dentro de um propósito que vocês fizeram um filtro, vocês sabem do que se trata, para poder realizar. Porque tem muito problema. Evento, a gente fala que tem todo tipo de eventualidade. Exatamente. E muitas das vezes, eu quero até tô lembrando de uma coisa aqui, muitas das vezes vocês cerimoniais, de forma injusta, vocês são portadoras de notícias ruins. Tipo assim, como é que você chega na semana do casamento pra noiva e fala, noiva, então, tem um negócio chamado tenda. E aí a gente vai mexer em investimento, vai mexer em fluxo. Tem que ter uma delicadeza muito grande. E aí no dia a delicadeza é total. Na verdade, a gente levanta, quando os noivos resolvem casar em períodos chuvosos, a gente levanta a bandeira tenda bem antes, né? Mas aí o casal que quer uma emoção maior, aquela coisa toda, deixa para contratar na semana. Maior. Mas tem, gente, existe. Eles querem contratar na semana. Grazi, vamos ver na semana como que tá? Porque se na semana falar que não tem possibilidade de chuva, a gente não vai fazer o investimento. Entendi. Eu sei que é um investimento alto, mas isso é tão delicado porque
Final de semana teve um negócio parecido, não teve, não? Aí eu vou te falar da importância da parceria, né? Que não é o Joãozito. Não. Não, Não. tá. Então tá. Não é o Joãozito. Aí eu vou te falar da importância da parceria. O que aconteceu nesse último evento? O casal, claro que a gente, pelo fato de ter sido um casamento planejado em tempo recorde, acaba que, querendo ou não, um investimento de 14 mil reais numa tenda é muita coisa, gente. 14 mil reais? A gente tinha que fechar 2 espaços, 2 pedaços. Meu Deus. E aí, no final das contas, a gente fechou só um, mas mesmo assim, foram 9 mil reais. E aí, eu não vou citar nomes aqui, o casal de noite, a gente estava lá repassando umas coisas, de detalhes mesmo do evento deles, que eles queriam fazer uma alteração e tal. Aí vira e fala assim, Grazi, a gente vai querer a tenda. Aí eu... De noite, quanto tempo antes? 11 horas da noite. Mas um dia antes? Um dia antes. 11 horas da noite. Meu Deus. Aí eu, 11 horas. Vamos colocar a tenda? Nossa, peraí, deixa eu ver se eu consigo falar com o fornecedor. Sim. Né? Porque tem a questão horário, né? Aquela coisa toda. Enfim. O que eu fiz? Liguei pro fornecedor. Assim, aqui, consegue atender a gente? Nossa, Grazi. Eu falei assim, não, sério. Nisso até o bom relacionamento de um cerimonial influencia, né? É a palavra, é parceria. É parceria. Sim. Porque se não houvesse, ele não ia atender uma ligação minha às 11 horas da noite falando sobre essa questão tenda. Aí o que ele fez? Falei, Grazi, vou fazer o seguinte, os meninos vão chegar de uma montagem agora, eu vou pedir para eles carregarem o caminhão, 7 horas da manhã, o carro tá lá. 6h42, eu tinha mensagem no meu telefone falando assim, os meninos já estão a caminho. Perfeito. O responsável pela montagem é a pessoa tal. Na hora que chegar lá, Grazi, você só me fala onde tem que montar. Aí, só que eu não ia chegar lá mais cedo, né? Tão mais cedo, porque eu tinha que pegar o balão na hora que a loja abrisse, porque tinha a questão do chá revelação. O que o rapaz fez? Ele ligou para mim de vídeo, de lá, perguntou, Grazi, é para montar onde? Aqui, eu consegui dar as coordenadas de casa, montou a tenda. Aí eu cheguei lá, era por volta de 11 horas, mais ou menos. A tenda já estava sendo erguida. Eles já estavam lá, já subindo com ela. Quando foi 1h da tarde, o evento ia começar às 3h30, a tenda já estava pronta. Tudo pronto. Tudo pronto. Então, assim, é a importância dessa questão parceria. Da mesma forma que você contar que o fotógrafo enviou as fotos antes, né? Uma prévia das fotos. E hoje já tem o vídeo liberado. Totalmente relacionado com o vínculo, um bom vínculo que o cerimonial tem. Exatamente. De tratativa no mercado. Faz a diferença, gente. No dia do evento faz a diferença. Você tá falando de fornecedores comigo, Grazi. Uhum. E aí agora eu quero te convidar a falar uma coisa. Como é que tá a língua aí? Tá afiada? Só pra eu poder saber. Essa aqui é saia justa. Ai, meu Deus. Essa aqui é saia justa. Não é justo isso. Vamos inaugurar o quadro com Grazi agora. Cerimonial sem cerimônia. Tá pronta? Ai, não tô não. Não tá? Você tá falando de fornecedores aqui, Grazi. E aí eu queria entender algumas coisas, alguns temas polêmicos. Temas polêmicos do seu segmento. Tá? Vamos lá. Fotógrafo e videomaker que estipula um prazo para ficar no evento, muda todo o cronograma por conta deles, horário, jogada de buquê, banda que não sei o que, e no final das contas ainda não registra as experiências de noivo, de final da festa, dançando, família, curtindo e tal. Não indico, não recomendo, e isso, todo mundo que chega para mim, eu viro e falo, fotógrafo meu tem que esperar eu mandar ele embora. E não é mandar embora de falar assim, não preciso mais você, não. Não, é porque, o que acontece? Tem situações muito bem retratadas por você aí, que não tem hora para acontecer. E aí, na hora que você vira e fala assim, eu vou ficar até 3 horas após a cerimônia. Gente, eu vou ter que jogar meu buquê lá no início, aí que não vai fazer sentido nenhum. Não tem uma lógica no desenvolvimento de cronograma. E já teve casos de, por exemplo, eu preciso que você jogue o buquê agora, porque no contrato tá falando que é tal hora, que é tal horário. Eu falei assim, eu virar pro cara e falar, pro fotógrafo falar assim, aqui, você vai jogar na hora que tiver na hora de você ir embora. Que aí você joga, você faz um registro e vai embora. Que aí vai ser o meu limite. Sim, entendi. E aí depois eu ver esse cara bebendo cerveja na festa, e chegar perto dele e falar assim, colega, você não falou que ia embora?
Gente, Você não falou que ia embora? Tem fornecedor que é muito complicado. Claro que eu entendo que tem vários tipos de filosofia, vários tipos de trabalho. Todos eles precisam ser respeitados. Mas eu queria entender, porque eu vejo, assim, coisas tão sensacionais como uma mãe que pega na parte final do filho e vai beijar e vai abraçar, ou um avô que tá lá e aparece cantando uma coisa pra noiva, ou então o povo tá muito louco, joga o amigo pro alto, fica de cueca no caso. Já vi essas coisas loucas acontecerem. E aí, aonde que tem registro disso? Não tem. No celular da pessoa que tá do lado, que a maioria das vezes consumiu bebida alcoólica, não vai ter qualidade. Então, quer dizer, um profissional que foi escolhido com carinho para poder fazer o registro, ele não precisa gerar nada, ele precisa registrar, ele simplesmente não se faz presente. Não se faz. Né? Então, assim, existe essa questão, não recomendo. Eu busco sempre pessoas que viram assim, você vai que horas? Eu quero que você coloque, inclusive na sua proposta, que você não tem hora para ir embora. Porque você pode perder coisas assim fantásticas porque você precisa ir embora. Mas também pode. Na verdade, nem é necessidade de ir embora. Ele fala que tem que ir, mas não vai. Fica lá usufruindo da festa. Mas também pode acontecer o contrário. Pode acontecer da festa ter tido um bom desenvolvimento, os pais curtiram, já dançaram, a galera já se virou. Chega na última hora de festa, você também pode chegar pro próprio profissional e falar, olha, acho que os registros estão bem feitos, a gente não tem uma dinâmica que vai evoluir para nada, pode descansar, muito obrigada. E acontece, porque de repente, por exemplo, o pessoal, como você colocou, o pessoal bebe demais, né? O que você tem para registrar? Vexame? Não, pode ir. Certíssimo. É bom pode até resguardar os familiares de algumas situações. Aquela questão de ter a imagem preservada, né? Deixa eu apertar o calo em outro fornecedor. Ai, meu Deus. Já que nós estamos aqui na cerimonial sem cerimônia. Ai, Jesus. Buffet que não serve fornecedor ou que não alimenta nem os cerimoniais, que eu sei que existem alguns, ou então que cobram um valor absurdo para poder servir uma coisa e na hora de servir vem só aquele potezinho que é completamente incondizente. Tá com um sorrisinho porque lembrou de alguém, né? Eu tenho certeza que foi. É isso mesmo? Gente, na verdade... Como que é isso? Então, na verdade, isso foi uma instituição, foi instituído pós-pandemia. Não existia um limite de pessoas para poder alimentar, não existia cobrança de degustação, nada disso. Só que o pós-pandemia trouxe algumas mudanças no mercado. E duas dessas mudanças foi, hoje existir, né, uma cobrança, um valor simbólico pela degustação, e ter essa questão de ter uma cobrança para alimentar o staff. No início, a gente estranhou muito, porque, na verdade, como não era algo que a gente estava acostumado, a gente precisou se adequar, porque esse dinheiro sai do bolso do casal. Sim, entendi. E aí, na hora da degustação, nada disso era falado. E aí, quando vinha o contrato, tava lá uma cláusula falando a alimentação de staff até, por exemplo, tem buffets que dão, tipo, 10, alimentam 10 fornecedores. Compreendi. E aí, o restante, a gente... o casal, na verdade, né? Quem arca. É quem arca. E aí, na hora que você vira e fala assim, casal, temos aí mais 20 refeições de staff para poder fazer. Cada uma R$50 ou R$60. Então, querendo ou não, na hora que você faz a multiplicação, vai fazer esse fechamento, caramba, é um dinheiro que é considerável. Então, a gente precisa entender. Na época, quando se começou isso na pandemia, pós-pandemia, foi muito difícil a aceitação. Hoje a gente já entende que existe, por exemplo, uma festa dentro da festa. Sim, e que o custo é muito grande até para os próprios buffets arcarem. Exatamente. Mas tem buffets que eles se negam. Tem buffets que cobram o valor do convidado. É isso que eu queria conversar. Você chegou num ponto fantástico. Você imagina, o convidado ele tá ali 6 horas, usufruindo de um buffet a todo momento. O fornecedor tem 10 minutos, às vezes 15, às vezes menos. Para ir ali fazer um lanchinho que dê uma sustentabilidade para quem está prestando serviço. No caso de vocês, por exemplo, que chegam para montagem 14, 16 horas,
Imagina o que é ficar esse tempo todo sem comer, sem alimentar. Vamos parar para pensar uma coisa. O lanche que vem pra gente, ele não envolve bebida alcoólica. Vamos colocar. E a gente não come durante 6 horas. Então, a gente não come durante toda a recepção. Não é aquela coisa de tá passando o garçom, a gente vai lá e pega e come. Ah, passou bebida, a gente vai lá, pega e bebe. Não. Por não isso da incondizência de cobrar esses valores. Esse valor. Então, assim, esses profissionais, esses donos de casa, de buffets e tal, a gente às vezes nem recomenda. Porque, precisa ter uma empatia maior de todos os lados. A gente entende que não é para tomar prejuízo na parte deles, mas entende que tem que ser uma coisa justa e necessário para que todos os fornecedores façam a festa acontecer. E na verdade é o seguinte, gente, se você tá numa festa maior que tem aí 50, 60 fornecedores, você vai cobrar o mesmo preço de um convidado? Vamos pegar por baixo. Vamos pegar aí que seja R$195 por pessoa. Se você faz essa multiplicação, eu sou de contábeis, mas eu não vou fazer essa conta agora aqui, tá? Mas você pega aí R$195 vezes 50, gente, bora fazer um churrasco no dia seguinte, porque ou pede pizza, porque não tem condição. Realmente, o valor satura. E na verdade, nem o próprio casal, o cliente está esperando um custo tão alto para ser pago pós-evento. Um adicional, né? Um extra. Tem uma coisa muito legal que aí agora eu tenho uma dúvida. Vocês que fazem esse tipo de gestão, como cerimonial. Tá, vamos supor lá que o casal tenha que pagar 10 fornecedores extras para o buffet, para que eles possam alimentar toda a equipe técnica que está trabalhando. Mas esse buffet foi contratado para 200 pessoas e só foram 150 convidados, porque a quebra foi muito grande. Ele paga mesmo assim? Alguns buffets, não são todos, tá? Alguns buffets, eles permitem que a gente compense, faça a compensação. Mas porque, teoricamente, o buffet se preparou para atender a lista. Mas a maioria dos buffets pedem o recolhimento do staff antes da festa acontecer. Entendi. Antes da festa acontecer. A maioria é assim. Entendi. Então, existe um padrão que pode ser passivo de um bom senso de acordo com as tratativas dos fornecedores envolvidos. Exatamente. Vamos para um outro fornecedor, que eu tô desse. Hoje eu tô talarico. Hoje eu tô desse. Hoje eu quero... coloca nessa hoje cerimonial sem cerimônia. Hoje eu quero fogo no parquinho. Hoje você vai contar para mim agora uma outra coisa. Bora lá aqui para entender isso aqui. Grazi Araújo. Fornecedores que vendem música para casamento, sejam bandas ou grupos de cerimônia, mas não existem. Eles fazem um junta para entregar qualquer coisa, um monte de freelance que chega lá e não sabe de nada. Quando chega, e ainda tem outra coisa. O cliente vai entrar na rede social do cliente, do fornecedor, ou de banda, ou de grupo e tal, e não existe, né? Ele vê foto do altar, da boate, da pista, foto de tudo, mas nada da equipe. Menos a banda. Infelizmente, acontece demais. Acontece, não é pouco, é muito. São poucas as empresas hoje que têm um grupo fixo, né? Um grupo fidelizado, mas a maioria, e ainda mais pós-pandemia, porque as pessoas, assim, não dava para viver de música, porque o pessoal teve que procurar um emprego fixo, né? Aquela coisa toda. Eles fazem freelance. Então, assim, nem posso falar essa questão, porque agora o Ministério do Trabalho está na cola da gente. Não é freelance, agora é prestador de serviço. Então, assim, na verdade, não existe a banda e aí faz a venda. Existe só um nome. Existe um nome. Faz a venda. Na semana do evento, começa o corre-corre. Ah, eu preciso de uma pessoa que cante. Ah, eu preciso de uma pessoa que toque tal instrumento. Ah, eu preciso... Isso a gente vê isso o tempo todo. Porque não existe, por exemplo, numa audição, tá um time... E quando vai fazer a entrega, tá outro. Entendi. Isso quando pega, por exemplo, a mesma banda vende... A mesma banda, nome, tá, gente?
vende 3, 4 eventos no mesmo dia. E às vezes na mesma hora. Na mesma hora, que acontece muito. Eu já sei, chama Banda dos Deuses, que eles são onipresentes, é isso? Pode ser. É mais ou menos isso. Então, assim, a gente coloca, a gente já viu, eu já presenciei, infelizmente, situações que músicos não apareceram. Então, essa é uma das pegadinhas do mercado. Músicos, né? Essa é uma das pegadinhas do mercado, que quem não é atuante não tem discernimento. Não tem. Mais uma função para o cerimonial para poder resolver sobre isso. A gente tá tocando, a gente vai ter que aprender a tocar um violão, a tocar o que seria muito legal. Vamos fazer isso agora? Eu vou pedir produção, traz um violão para Grazi Araújo fazer uma música aqui rapidinho. Não posso, tô segurando o neném. Entendi, tá, tudo bem. Tem uma música chamada Vem Neném, não pode ser ela? Já veio, já tá aqui. Bom, então essa é uma situação muito delicada e você falou uma coisa que eu quero só pontuar porque eu achei interessantíssimo. Você me falou que pós-pandemia as pessoas, alguns fornecedores que precisavam trabalhar tiveram uma outra atitude e acabaram perdendo a equipe e tal. O nosso segmento passou por um momento muito triste. Sim. Né? Nós ficamos 18 meses sem a realização de eventos. E aí, o que aconteceu, e muitos dos clientes não entenderam até então, é que a pandemia acabou para eles ali em 2021, mas para o nosso segmento ela ainda é existente. Ela ainda é real, porque a nossa pandemia, ela começa a acontecer a partir do momento que a gente tem que entregar os eventos. Então, assim, e que a gente vende a longo prazo. Exatamente, eu ia falar isso. Que a gente vende a longo prazo e sem contar o seguinte, muitos, a gente já ocorreu o recebimento dele lá atrás. E a gente, para entregar o evento, a gente tem que estar ali com a equipe, o dinheiro já foi usado, para algumas empresas usam, outras como a minha pelo menos, e acredito que a sua também, a gente fez aplicação desses recursos para que a gente não ficasse à mercê da necessidade. Clientes para poder fazer a conta girar, né? É porque foi isso que aconteceu, e assim, eu não estou prejulgando, muito pelo contrário, eu entendo que todos, por mais que sejamos CNPJs, todos somos CPFs por trás dessas empresas, né? 18 meses sem trabalhar, tem o filho para comer, tem a esposa, tem as contas para fazer. Mas a realidade, então, pelo que você está me dizendo, é que o cliente que fechou lá há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, porque esse planejamento do nosso segmento é a médio e longo prazo, né? Esse fornecedor recebeu aquele dinheiro. Ele precisou de gastar naquele momento em que ele não tinha capital. E não tinha cliente também, porque os clientes ficaram com medo do que ia acontecer. E não tinha uma expectativa de quando voltaria. E aí, quando voltou o mercado, esse fornecedor precisava entregar aqueles eventos que ele já gastou dinheiro. Exatamente. O que ele tinha que fazer naquele momento? Ele tinha que vender ali futuros eventos para arrecadar o dinheiro e entregar o que estava pendente. Exato. E aí sabe o que aconteceu? O que ele vendeu na volta da pandemia, ele tá entregando hoje, 23 e 24 e 25. E aí ele gastou esse dinheiro para girar aquele evento lá. Então, empresas que não têm solidez financeira, hoje tá acontecendo a pandemia e o cliente não sabe disso. Não sabe disso. Na verdade, fazer a gestão de uma empresa pós-pandemia, ela se tornou um desafio muito grande. A gente entender que se a gente não vende, vou falar a gente, mas não é o meu caso, tá? Sim. No meu caso, eu tive o cuidado de, durante a pandemia, deixar o dinheiro dessas pessoas guardado. Teve casais que clientes que viraram e falaram assim, Grazi, eu vou te pagar de uma vez, porque só de imaginar que você vai passar aperto, Grazi, você não merece isso, aquela coisa toda. Só que, por exemplo, na pandemia eu me reinventei. Eu não podia trabalhar com eventos, não, mas eu fui fazer outra coisa. Eu abri uma outra empresa. Já que você tinha outras formações, você aproveitou. Eu aproveitei. Mas aí eu fui para um segmento que era completamente diferente daquilo da minha formação. Mas ainda assim era secundário, porque você sabia que voltaria para o seu segmento, que é onde você é a autoridade. E aí hoje, durante os 18 meses, esse novo empreendimento segurou toda a minha gestão financeira, porque aí eu não precisei mexer com dinheiro de cliente nenhum. Sim. Então, assim, e foi muito bacana, porque era uma área que eu não tinha domínio, mas a gente, no meu caso, do meu sócio, a gente conseguiu se sobressair. E pós-pandemia, a gente continuou vendendo. Por incrível que pareça, era uma loucura.
procura isso. A gente, o ser humano tem essa capacidade. De se reinventar, né? O tempo todo. Mas a realidade é que muita gente não tem. E aí hoje encontra dificuldade para poder entregar os eventos no sentido mais amplo da palavra. Busca pessoas que eles vão pagar, tipo, eu tenho R$200 para te pagar. Eu tenho X valor para te pagar. Ele bota preço no serviço do outro. E não funciona assim. Não funciona assim. Não funciona assim. Realmente não funciona assim. Bom, a última polêmica, não tô muito polêmico não, até que eu tô pegando levinho com você. Nossa, né? A última polêmica é o seguinte, ainda na situação, última não, que eu lembrei de mais uma aqui que vai legal. A penúltima. Casamento. Qual é o propósito de um casamento? Confraternizar com a família, com os amigos, a união desse casal perante a Deus e a sociedade. Tô errado? Não, tá corretíssimo. E aí, como é que é essa história de artista, de DJ, ai, meu Deus, de não sei o que pede lista de camarim, que faz exigência de bebida, que faz não sei o que lá? Onde que tá essa situação? Como é que se une o respeito ao artista e ao bom senso? Porque eu entendo o seguinte, eu não tô desvalorizando o artista, mas pelo contrário. Né? Eu sou uma pessoa que tem 25 anos de carreira artística. Mas como é que um cerimonial faz a gestão e chega pro cara e fala, filho, deixa eu falar um negócio com você. Ninguém aqui pagou ingresso pra te ver, não. O propósito é outro. Só que eu preciso que você faça. Gente, não vai. Você é cancelado toda. Eu vou ser cancelada. Eu não tô afirmando, eu tô perguntando. Você tem o direito de falar assim. Você tem o direito de falar assim, não, a lista de camarim é normal e tá tudo bem. Não, aí entra a questão do general. Né? Pronto, agora assumiu. Baixou a personalidade. Você tá num casamento, você não tá num boteco, você não tá numa casa de show, né? Vamos até aos fatos aqui. Você vai tocar por 3 horas, o seu contrato prevê isso. Quando chega o contrato para mim com lista de camarim, por exemplo, eu sei que é uma pessoa que não é do mercado, querido, essa cláusula aqui, ela precisa ser retirada, porque ela não se aplica. Você vai comer, você vai ter o lanche, você vai ter seu lanche, que é o mesmo lanche que todo o staff vai ter. Eu não vou deixar você morrer de fome, eu não vou deixar você morrer de sede. Não é maltratado. Ele tem, e o buffet que tá lá geralmente nesses eventos são muito bons. São muito bons, né? Pelo menos eu faço questão de ter bons fornecedores nos meus eventos. Então, assim, essa cláusula que ela não cabe, porque a gente não tá numa casa de show, a gente não tá no boteco. E aí você vai falar me fez lembrar uma coisa que esse cara, acho que ele quis me cancelar. Eu não vou citar nome aqui. Não precisa. Mas a realidade, eu fiz um casamento e ele levou a minha lista já tava, a lista da noiva já tava no limite do limite. E foi liberado cerveja para eles, servir cerveja para eles. Quem? Para eles, banda. Era um fornecedor de música. Para eles, banda. E aí, tipo assim, eu tenho uma tratativa diferente pra banda. Eu entendo que não é pra fornecer bebida, e quando eu pego o contrato e tal, eu leio, eu já peço pra retirar. Só que só uma coisa pra eu entender. Bebida alcoólica. Ufa, eu achei que a pessoa tinha que levar a própria água. Não. Tadinho, ia morrer lá, desidratado. Já aconteceu. Hashtag birra. Então, enfim. O que aconteceu nesse dia? E esse contrato em específico, ele não passou por mim. Entendi. A noiva fez uma contratação direta. Entendi. Que às vezes acontece, né? Já chega em você com alguns fornecedores contratados. Então, assim, gente, e a gente não tá aqui pra ficar podando todo mundo, não. Muito pelo contrário, a gente tá aqui pra orientar. Mas a decisão... É que a pessoa entenda que a decisão é dela. Sim. Aí ela arque com isso também. E aí nesse dia em específico, o que aconteceu? Esse cantor lá levou a namorada. E, gente, eu tô lá do cantinho assim, ó, tô vendo. Vinha com 2 copos de drink, 2 copos de drink, 2 copos de drink, hora cerveja, hora isso, hora aquilo. E eu falei assim, gente, e o contrato, e como o contrato não passou por mim, ele não chegou pra mim. Eu conferi as coisas que tinha que conferir, passaram o som na hora que tinha que passar, tava tudo certinho, chegar pra tocar. A lista, aí chega a pessoa e fala assim, Grazi, tem um nome que não tá na lista, mas ela é da banda. Ela é da banda. E aí, o que a gente faz? Porque a lista já tá no limite. Eu falei assim, mas o convidado trouxe convidado? Aí assunto para outro podcast, entendeu? Foi para trabalhar e acabou. E levou um convidado
convidado. E aí esse convidado tava... na verdade, a namorada não tava nem bebendo tanto. Ela não tava bebendo, ela tava servindo a banda. E aí, uma coisa que eu tenho pavor é quetando de copo na beirada do palco, assim, ó. Aquilo ali me dá uma gastura. Arrisca as pessoas que estão dançando. Exatamente. A quebra. Os noivos é quem paga, então isso influencia no valor financeiro. Sem falar que fica tudo no registro. E se derrama e danifica um equipamento, o risco é do casal. Então, o que eu, Grazi, fiz? Fui lá na cozinha, peguei um garçom e falei assim, vem comigo, por favor. Saí recolhendo tudo. Lá vai o general. Recolhe tudo. Não bebe nada, não vai beber. Aí, na hora, tocou a primeira parte, não falou nada. Na hora do intervalo, o produtor deles veio me falar. Eu virei para ele e falei assim, aqui, querido, deixa eu explicar. O seu contrato não prevê isso. Aqui não é boteco, né? Porque eu já sabia que o artista tinha... a área de atuação dele era comercial, não era social. Não era social. E a tratativa é completamente diferente. Completamente. Então eu virei pra ele e falei assim, meu caro, não tem como eu fornecer bebida alcoólica pra vocês. Porque, primeiro, vai contar como convidado. Se eu virar pra essa noiva pós-evento e falar assim, aqui, eu lembro que nesse dia o buffet tinha dado tipo R$169 por pessoa. E eram 10. Aí eu falei assim, se eu apresento lá uma conta de R$1.690 de convidado extra... sabe o que ela vai fazer com o meu cerimonial? Ela vai acabar com a minha raça, ela não vai acabar com a sua, não. Ela vai acabar com a minha, que permitir que houvesse esse consumo. Então, assim, é complicado você virar e falar assim, por que tocou nesse assunto? Justamente porque o pessoal confunde muito. Tem gente que não é do mercado de social, que é do mercado comercial, que é de barzinho, de isso, eu vou até pedir atenção disso aí, porque é perfeita essa colocação sua, Grazi, de verdade. E a tratativa é outra. A gente precisa ter esse cuidado, os casais precisam ter esse cuidado. Querem levar? Beleza, não tem problema. Só que o contrato, ele precisa reger, as cláusulas precisam trazer coisas que sejam compatíveis, sejam inerentes do ramo social. Porque uma coisa é eu fazer um contrato de, eu vou tocar 2 horas numa boate, num boteco. Isso, que o cara geralmente chega faltando 15 minutos, carregando o tambor nas costas, e aí o DJ tá tocando, ele tá lá, batucando, e o convidado tá todo mundo vendo isso. Não funciona dessa forma, gente, não funciona desse jeito. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter esse carinho nas contratações relacionadas à banda do segmento social e banda do segmento comercial. Você vê o quanto você tem detalhes para poder cuidar de uma festa, né? E o que você está querendo dizer é o seguinte, não é que essa pessoa não tem o direito de atuar, sim, ela tem. A gente tem mercado para tudo. Mas as pessoas precisam se capacitar e entender o que é esse mercado, para aí sim a pessoa falar, não, agora eu tô pronto para poder entrar. Exatamente. Né? Não é simplesmente cair de paraquedas lá e falar assim, eu vim tocar. Eu vim tocar. Exatamente. Você falou sobre uma situação de custo, de custo extra, sobre o buffet que cobra mais, sobre quebra, sobre um monte de coisa. Você tem um diferencial no seu cerimonial. Você oferece aos seus clientes um aplicativo, é isso mesmo? Que te dá... Então, quer dizer, fechou lá com o Luiz Araújo, a pessoa baixa o aplicativo no telefone e ali ela tem um controle financeiro de tudo. De tudo. Não. Como é que funciona o aplicativo? Tem toca lá? Como é que é isso? Não. Eu tenho um aplicativo. Esse aplicativo, ele te coloca, te situa sobre as contratações que você precisa fazer. Funciona como a minha terceira assistente. Entendi. Entendeu? Chega no e-mail do casal e chega para mim também, porque as tarefas são divididas. Tem tarefas que são minhas e tem tarefas que são deles. E aí chega no e-mail deles, por exemplo, a tarefa tal. Da mesma forma que chega assim, hoje é dia de fazer pagamento tal. Então, olha que legal. Tem esse controle, porque aí não passa nada batido. E da mesma Mas forma... o que você chama de tarefa? Por exemplo, sei lá, tipo... Falta 100 dias pro seu casamento, hora de olhar a forminha de doce. É tipo isso? Por exemplo, é segmentado, né? Então, por exemplo, o primeiro item lá a ser contratado é o assessor, é o cerimonial. Sim, sem dúvida. E aí, pós isso,
o aplicativo me permite colocar quais que são os próximos passos. Então, entendi. A gente tem que definir o espaço, a gente tem que definir o budget, a gente tem que definir o local, buffet, decoração. Entendi. Tem uma escala conforme a necessidade para que o evento vá se construindo e tenha um alicerce. Sim, entendi. Entendeu? E nisso o aplicativo dá um suporte porque tá lá para o cliente na palma da mão. Ele não necessita que você fique toda hora falando, fulano, oi. E detalhe, tem uma coisa que é bacana. Tem a parte do budget estimado, né? E o que de fato foi gasto. Já teve casos que a gente estimou um valor X e gastou quase 2 vezes. Opa! Aí. Mas por quê? Eu quero isso, quero aquilo. Foram adaptações conforme o cliente ia solicitando. E aí a gente vai adequando, a gente vai ajustando. Mas eu sei também que já teve budget que o cliente falou assim, quero gastar 100 mil, no final das contas gastou 80. 80, aí economizou. E aí ele pegou e falou assim, ó, gastei menos, toma aqui, eu vou te dar uma viagem, um cerimonialista, pra você curtir. Eu vou pra lua de mel, você viaja pra outro lugar, foi isso? Recebo, não acontece isso não, mas eles ficam muito gratos pelo fato da gente conseguir fazer com que eles economizem no momento que eles estão fazendo um investimento tão alto. Com certeza. É muito legal o nosso bate-papo, a gente está quase chegando ao final, porque a gente tem tema para uns 8 podcasts, né? Tem muita coisa. E é muito bom conversar com uma pessoa que tem conhecimento, que é autoridade no segmento, então a gente vai dando desenvolvimento aqui. Mas antes de eu concluir, eu queria te falar o seguinte. Na pandemia, a gente já falou um pouquinho que o mercado por si só ele se transformou, né? Ele mudou na pandemia. Os clientes mudaram, o imediatismo dos clientes mudaram, o perfil do fornecedor mudou, a festa mudou, até os percentuais de investimento em cada área mudaram. Eu queria que você me falasse o seguinte, diante de tudo isso, como é que é os desafios de a gestão de um cerimonial pós-pandemia? Então. Vocês viraram psicólogo também, né? Tem isso ainda. Eu falo o seguinte. Neném, responde, neném. Isso, responde como é que responde, fala aí. Gracinha. Delícia. Vamos, você chegou? Ô, meu Deus do céu. Então, na verdade, o que aconteceu? Então, gerir clientes, né, pós-pandemia, gente, ficou muito complicado, porque, na verdade, o nível de ansiedade, ele aumentou demais. Existia uma ansiedade, isso é comum, isso é normal, e a gente está apto para lidar com isso, a gente é meio psicólogo nessas horas, né? A gente ouve as angústias, ouve as tristezas, a necessidade que eles têm de conversar um pouco mais na semana do casamento, ela é grande. É verdade. Hoje mesmo de manhã eu fui atender a minha noiva de domingo, a minha noiva fazendo prova final, ela falou assim, Grazi, eu quero que você vá na prova final comigo, você vai? Eu falei, eu preciso ir? Não preciso, porque eu já conheço o vestido. Mas ela estava tão ansiosa que ela pediu para ir e eu fui. Então, é fantástico esse suporte. Porque essa proximidade que eu crio, essa questão da humanização no atendimento, isso traz as noivas muito para perto de mim. E reflete em resultado no dia, né? Do evento. No dia faz toda a diferença. Eu quero uma noiva tranquila, gente. Eu não quero uma noiva bridezilla. Eu quero uma noiva tranquila. Uma noiva o quê? Bridezilla. O que é bridezilla, Grazi? É uma mistura de noiva com aquele gorila, com o Godzilla. Godzilla. Meu Deus do céu. Eu não quero uma noiva bridezilla. Entendi. Eu quero uma noiva tranquila. Eu quero uma noiva tranquilinha. Entendi. E isso faz diferença no dia, sabe? Bom, Grazi, então, a gente falou sobre essa situação de pandemia, sobre se reinventar, sobre as mudanças, sobre os novos clientes, mas tem uma curiosidade. Na pandemia, diante de todas as renovações, você lançou um projeto muito legal, né? Você lançou um projeto de elopement, que chama? Elopement Wedding. Elopement Wedding. Chique isso daí que você lançou. Me fala o que foi legal, como é que foi a abrangência, conta só sobre isso, porque eu achei muito bacana. Depois, inclusive, o Pedro podia mostrar uma foto pra gente sobre um dos elopements que foi realizado. Gente, olha que coisa mais linda. Sério. Então, isso é onde? Isso é uma cachoeira, Grazi? É uma cachoeira lá em Itabirito, em Acuruí. Na verdade, no Mirante do Espinhaço, essa daí. Sim. E, curiosamente, o nosso casamento, né? Já sei o que você pode fazer. A minha vez, quer ver? Deixa eu brincar de neném. Neném, vem aqui. Vem aqui, neném. Olha, vem cá pra você falar assim. Oi, pessoal. Oi, pessoal.
Eu vou tocar de colo. Vou tocar de colo? Vou tocar de colo? Me fala dessa foto. Então, curiosamente, o nosso casamento, né, e a ideia do projeto surgiu a partir do momento que as noivas, inseguras com essa questão da pandemia, começaram a querer cancelar os contratos. Sim. Né? E aí uma ideia, a gente pensando como fazer para que elas não cancelassem, né? Aí a gente lançou o projeto do Elopement Wedding, que é nada mais, nada menos um casamento a dois. No nosso caso, a gente teve música, a gente teve fotógrafo, teve filmagem, teve tudo. Pra gente ter esse momento registrado. Mas é um casamento mesmo, tem uma cerimônia, acontece votos, bênção, né? Acontece votos. E aí, ali naquele lugar maravilhoso. Só 2 entradas, a minha só e sem aglomeração na época. Sem aglomeração na época, porque não podia. Não podíamos aglomerar, né? Então a gente teve. A ideia do projeto surgiu justamente para evitar cancelamentos, ou seja, mais perda financeira do que a gente já estava tendo. Né? E isso acabou se estendendo, porque no início era uma necessidade de não ter ninguém. De não ter ninguém. Mas depois o projeto virou uma coisa de quem quer ter algo extremamente diferenciado, reservado. Minimalista, só o casal. E sensacional. aí, esse projeto, o nosso foi na Cachoeira, mas eu pude presenciar, por exemplo, eu pude participar de projetos que foram para praia, que foram para ou seja, os Destinations Wedding aceitaram os Elopement Wedding, foi isso? Exatamente isso. Que legal. Teve casamento que era só o casal e fotógrafo, por exemplo. Então acaba que, querendo ou não, imagina isso aí. E só uma coisa, gelada essa água? Como é que casa aí? Nessa cachoeira maravilhosa? Na verdade, eu não consegui sentir o gelo, né? Porque diferente de que muita gente acha que a gente não vai sentir, né, a emoção do casamento por ser um casamento a dois, né, meu amor? É um sentimento. Eu tremi junto para poder caminhar, porque a gente caminha sozinho, porque já não tem um pai levando, um tio levando, não tem nada disso. O cortejo mas em compensação, o grau de intimidade é sensacional. É sensacional, porque ali é um grau de cumplicidade muito grande. A gente chegou muito cedo, né? Os profissionais todos envolvidos. No meu caso, eu tive maquiagem, eu tive penteada, eu tive um vestido de noiva que foi feito exclusivamente para o projeto. Fantástico. Eu tive uma decoração. Como é que aquelas flores não estão plantadas ali? Mas ficou extremamente condizente, né? Com todo o ambiente. Então, assim, os profissionais que participaram desse projeto, foi um projeto, assim, maravilhoso. E que se estendeu. Alguns casais... Fantástica a criação. Abraçaram a ideia. É um projeto que, inclusive, saiu nas mídias, né? Teve cobertura de jornal, teve cobertura de televisão, teve algumas coisas que foram citadas em sites. Eu mandei as informações, né? No dia teríamos uma cobertura de TV e tal, só que mandaram mensagem falando que tiveram problemas para poder chegar, aquela coisa toda, e acabou não acontecendo isso. Só que também não fez diferença, porque as próprias mídias de quem abraçou a causa segregou. Entendi. E no segregar, isso tomou uma abrangência grande. Isso tomou Então, na verdade, o que é legal disso tudo era um projeto. Sim. Que acabou se tornando, como laboratório, a sua vida pessoal. Sim. E que tornou-se exemplo para outras pessoas que também tinham um sonho similar. Sim. Mas tem uma curiosidade nisso tudo. Eu fiquei sabendo que esse projeto, para poder acontecer, você era tão louca, tão apaixonada, você era tão completamente certeza de que aquela pessoa, aquele cara, aquele homem era tão sensacional que você o pediu em casamento ou teve um negócio de uma aposta? Que história que é essa daí? Perdi a aposta? Eu perdi uma aposta. Que aposta? Como assim? Quem que casa apostando, gente? É Las Vegas? Tá entendendo isso, não? Ô, Gustavo, você não tinha nem que trazer isso à tona, menino. Não, eu tô curioso pra poder saber se era só amor demais que falou, não vou esperar. Vou pedir esse homem em casamento. Aposta? Você apostou com casamento? O que é isso? Na verdade, apostou em qual dos carros caberia mais... quantidade de máscaras, que era algo que a gente estava vendendo na pandemia. E aí o carro do Gustavo coube tipo 24 ou 25 sacos. Fardos, né?
fardos. De milhares. Que eu falei que era um coração de mãe, era isso. E o meu deu 22. E aí você teve que pedir em casamento, bonito, né? Ajoelhado, tudo certinho. Não ajoelhei não. Não exagera não exagera não. Enfim, é muito legal. Eu achei que era só por amor mesmo, quer dizer que foi uma aposta. A gente tinha os dois, né? Tem os dois. Muito legal, sabia que você não ia ser surpresa. Bom, queria imensamente te agradecer pela disponibilidade desse bate-papo. Não, mas olha pra você ver, ele tá tão feliz. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Gente, não quero saber, não. Oi, quero olhar, não. Olha, queria te agradecer imensamente por essa disponibilidade do bate-papo, por trazer essa fofurinha aqui. Olha que fofurinha, gente. Coisa mais gostosa esse menino. Fala, oi, gente. Meu filho. Eu sou uma fofurinha. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho. Que você continue sendo tocada pelo Espírito Santo para que você possa agir na vida das pessoas que cruzarem o seu caminho. Assim como ele também tem abençoado as pessoas dentro da sua vida. Tá? Foi muito bom poder conversar com uma pessoa que entende o segmento, uma pessoa que se tornou autoridade com os 12 anos já tão dedicados a essa vida. E aí... espero que a gente tenha outros podcasts pra gente poder falar de mais coisa, né? Tem muito assunto, né? Tem muito assunto. Eu que agradeço o convite. Acabou que o Anthony veio como âncora aí pra poder abrilhantar ainda mais esse podcast. Eu sou um assessor de mídia. É um assessor de mídia da mamãe. Mas a gente tem muito assunto ainda para poder conversar, é um assunto para vários podcasts, tem várias histórias, coisas que a gente não conseguiu mostrar, né? O que envolve o nosso trabalho de assessor, mas trazer à tona essa nossa experiência, isso fez e faz muita diferença. Espero que a gente consiga... se eu pude colaborar com informações, com coisas que de fato agregam para o nosso mercado, que eu continue sendo aí ferramenta de bênção na vida dessas pessoas. Pode ter certeza que um monte de gente que vai ter acesso a esse material vai sair daqui muito mais evoluído, muito mais inspirado, muito mais informado, seja fornecedor, ou seja pessoas que vão cuidar do seu casamento, graças a esse bate-papo. Então, muito bom, muito obrigado. Vou te devolver o neném para você terminar com o neném. Olha para você ver. Né? Olha, neném, garrou. E aí, eu vou aproveitar aqui que tem uma coisa muito legal aqui. Inclusive, a produção, ó, vou sair daqui na frente aqui, que eu vou aqui já pegar, só um minutinho. Produção, ponto, já tá aqui, eu preciso aproveitar para poder te falar. Tem certeza? Falou que pode. Ó, produção, tá aqui escrito aqui, ó, chegou um recado aqui pra gente. Guto? Quem é Guto? Gurres? É isso. Tá aqui o recado aqui falando... deve ser teu marido. Imagina, tá aqui falando, olha, você é uma profissional admirável, parabéns por tudo aquilo que vem conquistando nos seus 12 anos, mas acima de tudo, quero que você saiba que nesses 3 meses você tem se tornado uma mãe maravilhosa, que a dedicação que você tem ao seu filho é muito maior do que toda a dedicação que você já faz há 12 anos na vida dessas pessoas. Que você seja honrada por Deus, capacitada, e sabe que agora, além de te admirar como o I Am So Good de várias pessoas de um cerimonial... Ai, vem matar a mãe do coração, gente. Você tem aqui um admirador do I Am So Good, da grande mãe que você está se tornando aí. Essa parte é para cortar, tá vendo? Então, parabéns aí para você. Obrigada. Muito obrigado a todos vocês. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do podcast para empreendedores I Am So Good. Vou lembrar você mais uma vez que você ainda que me acompanhou até o final desse episódio, clica aqui, curte, pode compartilhar também para os amigos que querem conhecer um pouquinho mais sobre o nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Luiz Araújo Cerimonial, vou colocar aqui embaixo aqui para vocês. Grazi, qual que é a rede social, o Instagram? Luiz Araújo Eventos. Luísa com Z. Com Z. Luiz Araújo Eventos. Então tá aqui embaixo, aqui nossa produção vai colocar para vocês, @Luiz Araújo Eventos, para conhecer. Lá tem os contatos, lá tem as fotos, tem experiência, tem tudo para poder saber. Tem tudo lá para poder conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Então, tá perfeito. Sejam muito bem-vindos e você que é bom, já sabe, aqui é seu lugar.